Boa noite, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Catolicast, o nosso podcast católico, onde nós vamos debater coisas sobre a nossa fé católica. Então, está aberto para todos os cristãos, porém, também para todos os católicos que desejam adentrar mais na sua fé. E hoje estamos com o nosso ilustre e querido Padre João. Que bom, boa noite, gente, boa noite, pessoal, boa noite, Wesley. Que bom, nossa, eu me senti lisonjeado agora com o ilustre. Nossa, será que eu mereço tanto, meu Deus do céu? Mas que bom, viu, que bom, eu agradeço desde já o convite nessa iniciativa muito especial, viu, gente? Ó, tá lá São José Operários, nossos jovens, viu? Que deram esse passo muito importante. Para mim, na verdade, é um prazer muito grande, sabe? Estar conversando com vocês, aprofundando temas, né? Colocando o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente vai adquirindo durante os anos, né? Para a serviço do povo de Deus, principalmente dos jovens. Nos últimos anos, como tem popularizado o podcast, né? Eu particularmente no YouTube, eu acompanho uns ali. E é muito bom. E novamente parabéns pela iniciativa do Catolicast. E assim, hoje nós trataremos sobre a Igreja Católica, a história da Igreja Católica. E nada melhor do que um melhor convidado para se trazer do que o Padre João, que estava há pouco tempo fazendo um doutorado sobre, tem bastante conhecimento nessa área. Então, convidamos ele porque é a melhor pessoa no momento para falar sobre isso. Mas antes de começar, né, como de costume que nós já fizemos várias e várias vezes, nós queremos saber um pouquinho da sua vida, Padre João. O que levou a ser padre, como que foi? O Padre Éder disse que sempre brincava de fazer missa. E o senhor? Porque teve uma missa que o senhor falou que pedia para sua mãe rezar pelo senhor quando ela ia na missa. Então agora eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. Meu Deus do céu, olha, pelo amor de Deus, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado no que fala. Mas eu sou o Padre João Henrique, né? Sou natural aqui de Cruzeiro do Oeste, a terra dos dinossauros. Sempre costumo brincar que ali em Cruzeiro do Oeste, gente, a gente cria dinossauro no quintal ali, né? Sou dali de Cruzeiro do Oeste, tenho 33 anos. O início da minha vida religiosa, Wesley, não foi propriamente no clero diocesano, né? Foi como frade capuchinho. Então muitas pessoas podem me conhecer quando eu era Frei João Henrique, pertencia à ordem capuchinha, depois estou nesse processo de transição, né, para vir para o clero de Moarama, mas eu sou daqui da região natural de Cruzeiro do Oeste. Então, na verdade, a questão da vocação, a gente sempre acredita que Deus chama e Deus não se engana, né? Mas às vezes a gente vira as costas, às vezes não quer ouvir ou não tem o dom do discernimento. Mas eu sempre tive essa vontade também, porque assim, ali em Cruzeiro do Oeste, minha família sempre foi muito ativa dentro da igreja. Então, desde pequenos, nossos pais, nós somos 5 filhos. Não é que os 5 filhos seguiram a vida de igreja. Eu tenho uns irmãos jaguaras lá que, né, se rezar antes de dormir, acho que tá de bom gasto, né? Mas assim, tem uma família muito ativa, meus pais muito religiosos, muito presentes, líderes de comunidade Santa Luzia. Se alguém estiver vendo, beijo, amo vocês. Foi a comunidade que me gestou, na verdade, comunidade Santa Luzia de Cruzeiro do Oeste. Então tem começa desde sempre. Então a família católica, muito religiosa, a mãe muito presente, meu pai também muito presente. Então sempre nós tivemos esse testemunho dentro de casa. Participando de catequese, coroinhas, grupo de jovens, depois virei catequista e assim por diante. Então foi quase que natural. Teve um momento, na verdade, em que eu realmente me afastei. Eu acho que foi mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos 12, 13 anos, em que eu não entendia, né, a questão do ritual católico, eu não entendia como que funcionava. E acredito que possa identificar muitas pessoas, né? Achava monótono. Tipo assim, essa que é a questão, né? Nós, quando estamos passando por essa fase da adolescência, é uma confusão de coisas dentro da gente, que nós queremos coisas rápidas, imediatistas, passageiras. E eu achava na missa, eu falava, poxa, mas, né? Sempre a mesma coisa, eu ia pra lá e tudo mais. Eu parei no ir. Minha mãe nunca me obrigou. Sabia que ela ficava triste, porque não era a educação que ela tinha me dado. Ela sempre rezou pela minha vocação, mas não ia. E eu lembro que eu era tão sem vergonha que daí eu ficava assistindo, né? Eu lembro que as celebrações eram sábado à noite, depois foram para domingo de manhã, lá na comunidade Santa Luzia, e eu assistindo sem fazer nada,
sentado no sofá, ela se arrumava para ir na missa, que ela é ministra de Eucaristia, falava, reza por mim, mãe. E ela, como boa mãe, rezava, mas que sem vergonha. Até que depois eu comecei a perceber justamente o que me trouxe para a igreja novamente foi a história. Eu sempre, desde criança, fui apaixonado por história. E esse sentimento de pertença, sabe? Talvez o que os adolescentes e os jovens buscam tanto hoje é esse sentimento de pertença. E eu sempre gostava de história, sempre gostei de história. E lendo os livros, vendo a história católica, no seu viés positivo, no seu viés negativo também, né? Eu falo, poxa, que instituição massa, cara. São 2000 anos, né? 2000 anos de história. E a partir dali, eu comecei a frequentar novamente, né? Me apaixonei novamente pela instituição e por meio da instituição eu me apaixonei por Jesus novamente. Aí depois fui me engajando e tudo mais, né? Então, é algo muito, muito bonito. Agradeço muito a minha mãe por não ter desistido, até que houve um tempo onde ali, Cruzeiro do Oeste, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, atendida pelos freis capuchinhos. Eu lembro que um frei capuchinho, eu tinha lá os meus 16, 17 anos, e olha só, o pessoal me convida, sabe, Wesley? O pessoal me convida, os jovens, ai, Padre João, vem dar o seu testemunho de vida. E eu falo assim, meu Deus do céu, mas a minha vida foi tão normal, eu era um menino, né, religioso, quase que foi natural, então não tem nada de extraordinário. Eu poderia falar, não, eu era um perdido, eu nunca fui. É que assim, na verdade eu acho que os testemunhos que as pessoas pedem parece que é algo que tem que ser, tipo, estrondoso. Extraordinário. E pelo contrário, daí eu sempre, por isso que eu falo que Deus, ele age tão santamente, perfeitamente no ordinário, muito mais no ordinário que no extraordinário. Que foi muita coisa que a gente conversou. Justamente, né? Então Deus que age no ordinário e não no ordinário. E eu lembro, olha só, acredito que publicamente eu nunca falei para ninguém. Estava então lá em Cruzeiro do Oeste, tinha uns 16 anos mais ou menos, e eu fui num velório de uma conhecida, e eu estava lá, né, tranquilo, de boa, né? Aí um frei capuchinho, né, como eu disse, a paróquia de Cruzeiro do Oeste, ela é dos freis capuchinhos, é atendida desde o princípio pelos freis capuchinhos. Um frei capuchinho chegou para mim e falou assim, você não tem vontade de conhecer o seminário, não? Aí a primeira reação, olha, não ligue, viu? A primeira reação do vocacionado é a negação. Eu falei, tipo, tá de sacanagem com a minha cara, né? Nossa, e eu pensando, meu sonho era ser professor justamente de história, meu Deus, eu já com a cabeça planejando todas as coisas, mas aquilo motivou algo em mim, né? Fui conhecer o seminário, né, o convento lá em Ponta Grossa, me enamorei, voltei, né? Me enamorei pela vida religiosa, voltei. Ingressei no seminário no ano de 2009, fevereiro de 2009, e é interessante. Eu acho que a parte mais difícil é a separação da família, porque até então eu tenho uma ligação muito forte com a minha família, e a parte mais difícil foi contar para os meus pais, não para os dois, mas para o meu pai, de forma especial. A mãe, contei para a mãe, vou para o seminário. Mas eu nunca contei para o meu pai que ia para o seminário. Medo? Temor. Eu acredito que é temor. Né? O que é o temor? Temor não é um medo. É um medo, mas não é um medo como nós entendemos, né? O medo de autoridade e tudo mais. Temor, na verdade, tanto que até um dom do Espírito Santo, eu sempre costumo dizer assim, temor é um amor tão grande pela pessoa ou por algo, ou por alguém, seja lá o que for, e no caso do dom do Espírito Santo por Deus, mas é um amor tão grande que eu tenho receio de machucá-lo, feri-lo, decepcioná-lo. Então eu tinha um temor tão grande pelo meu pai que eu tinha medo de ele ficar triste. Por isso que eu nunca contei para o meu pai. Ele sabia, minha mãe certamente contava para ele, e no dia da minha missa de despedida, quando eu entrei no ônibus para ir, juntamente com alguns colegas meus, foi para o seminário, chorei igual uma criança, olha. Os primeiros dias de seminário, gente, foram terríveis. Na verdade, assim, o primeiro dia foi oba-oba, sabe? Jovem, tinha 16, 17 anos, jovem e tudo mais, meu Deus do céu, né? Alegria. Aí chegou uma hora que começou passar aquele oba-oba. Eu lembro que num sábado, quando nós íamos fazer algumas atividades domésticas ali, fui limpar uma sala, aí eu olhei um espelho, era uma parede cheia de espelho, era um espelho grande, assim, numa sala de música lá em Ponta Grossa.
E eu olhei e falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? E chorei, tipo, saudade da mãe, saudade de tudo. Mas eu falo que aquele choro para mim foi o meu amadurecimento. Ali eu virei outra pessoa. Aquilo que estava tudo engasgado, né? Eu derramei ali naquela sala e comecei outra pessoa. De lá, não saí mais. Foi passando os tempos, apaixonei e tudo mais. Ganhei muita coisa, perdi muita coisa, né? Meu pai ficou doente nesse meio tempo, faleceu, né? Ganhei sobrinhos, perdi familiares, mas o que eu sempre falo, tudo valeu a pena. Aí depois, né, passou os tempos terminaram, fiz filosofia em Ponta Grossa, no Instituto Eurico de Mello, depois eu graduei na PUC e de Londrina, aí me ordenei no dia 11 de fevereiro de 11 de fevereiro de 2017? 2017, ali em Cruzeiro do Oeste. E dali eu já engatei o mestrado, né? Eu sou mestre em análise e interpretação das Sagradas Escrituras. Você disse no começo do doutorado. Eu cheguei a fazer o doutorado, estava já avançado no doutorado, mas tive que abrir mão, tive que trancar, como dizem os jovens, né? Porque estava exigindo de mim um tempo que eu não estava conseguindo ter. Como todo mundo sabe, a paróquia São José Operário é uma paróquia extremamente viva, abençoada, né? E eu tive que escolher, na verdade, Wesley, entre seguir a vida acadêmica, né, terminar o meu doutorado, isso exigiria eu abrir mão do meu trabalho pastoral, ministerial, e ser padre. Aí, depois de muita luta, eu falei assim, não, eu vou ser padre. Eu nasci para ser padre. Foi isso que Deus me chamou. É uma perca? É uma perca, porque é um título. Mas, aí às vezes eu penso, será que realmente para mim, é um ego? Seria para alimentar as minhas paixões humanas, só para falar que eu tenho o título de doutor? Ou realmente era a serviço do povo de Deus? E eu peguei e falei assim, olha, eu mandei uma mensagem para o Dom João, falei, Dom João, olha, é o seguinte, estava num modo avançado do doutorado, mas não estava dando certo, não estava conseguindo, e daí palavras bonitas que o Dom João falou. O Dom João falou assim, nosso bispo, né, aqui de Umarama, ele falou assim, João, doutorado não é somente para os livros, mas as pessoas ensinam tanto qual e até mais que os livros. Seja um bom doutor a vida ministerial. Daí aquilo me quebrou, né? Aí aquilo voltou na chama inicial. E quando eu decidi, porque, cara, foram quase 4 anos, né, de estudo. Mas quando bateu nisso, eu falei, poxa, é isso. Amo o que faço, sinto o chamado de Deus nisso, me realizo rezando, sabe? Seja na São José Operário, onde tem um fluxo grande de pessoas, seja na Capela São Sebastião, onde tem às vezes 30, 40 pessoas. Mas quando a gente ama e sente que realmente esse é o chamado de Deus, tudo muda. Né, Wesley, a vida é uma escolha. A gente tem que fazer uma coisa, abrir mão de outras e segue o fluxo. Então, depois desse breve resumo sobre a vida do Padre João, nós vamos propriamente para as perguntas. E, Padre, eu separei algumas perguntas aqui. Nossa, com certeza eu te passei antes, né? Foi algo totalmente planejado. Mas, assim, são dúvidas que realmente surgem no meio católico, até mesmo em outros meios, como às vezes afronto ou até mesmo dúvidas por não entender realmente como que se procedeu ou acontece na nossa fé. Então a primeira dúvida que até eu tenho assim comigo, por que o nome é Igreja Católica Apostólica Romana? Porque não foram tipo os romanos que perseguiram os judeus, que óbvio, não foram eles que crucificaram Jesus, mas eles estavam ali no meio, né? Foram eles que açoitaram, eles que tinham aquele método de crucificação. Então por que o nome é Igreja Católica Apostólica Romana? Não, perfeito, Wesley. Na verdade é o seguinte, é mais do que um nome, mais do que uma placa de uma denominação, são os atributos da igreja. Então vamos começar o seguinte, assim, no atributo oficial da igreja não tem esse romana. Não tem esse romana. Esse romana, ele foi atribuído após a Reforma Protestante no século XVI, né, justamente como uma forma pejorativa. Depois a gente foi, digamos assim,
aceitando de uma certa forma, não como algo pejorativo, mas constituinte, mas assim, da Igreja Católica não faz parte. Ela não faz parte, por quê? Porque a Igreja Católica ela tem 4 atributos, né? Una, Santa, Católica e Apostólica, que cada atributo tem o seu significado, né? Então, una, a unidade, porque o corpo de Cristo é um só Deus, um só batismo, a unidade e tudo mais. Santa, porque o seu fundador é santo e lhe conferiu a ela o poder de santificar, mediante o sacramento, a Bíblia, a palavra de Deus, né, escrita no caso, a tradição e o magistério. Católica, que vem do grego católicos, que significa universal, ou seja, a salvação universal de Cristo que é aberta a todos, né? E apostólica, porque ela recebe ininterruptamente, ou seja, sem interrupções, a fé que Jesus passou para os apóstolos passaram para os seus sucessores legitimamente eleitos, né, mediante o Espírito Santo e assim por diante. Então, assim, começa por aí. Romana, a gente chama, assim, está nos livros, né, historiografia, mas Romana foi dado depois, justamente porque é a sede da igreja em Roma. E é muito interessante, sabe, por que Romana, né, se Roma perseguiu? Porque no tempo de Jesus, no século I da era cristã, a Palestina, né, ali a região onde hoje é a Terra Santa, ela era ocupada pelo grande império da época, que era o Império Romano. Né? Então, não somente ele, mas a parte do mundo até então conhecido era ocupado pelo Império Romano. E Roma, na verdade, Roma ela era o centro do mundo. Né? Era o centro do mundo. É bem verdade que, assim, aí tem que entrar, né, numa figura essencial do cristianismo. Olha, eu posso ser caçado, ainda bem que não tem inquisição, né? Mas eu posso ser assim, eu sou muito ousado em dizer que, com todo respeito, carinho, devoção e mérito aos 12 apóstolos, mas uma figura para mim central dentro do cristianismo é a figura do apóstolo Paulo. É São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo são as colunas da igreja, mas de forma especial Paulo. Por que eu gosto de Paulo? Pedro, na verdade, é o meu preferido dos 12, né? Depois, se der tempo, a gente fala por quê. Mas por que Paulo? Porque Paulo, ele abriu de uma forma tão grande o cristianismo, que saiu do mundo hebraico. Então, se não tivesse a figura de Paulo, né, todo mundo sabe aquele processo de conversão que está lá descrito nos Atos dos Apóstolos, mas se não tivesse a figura de Paulo, nós não estaríamos aqui, o cristianismo não seria. E eu sou até, assim, olhando de um lado sociológico, não espiritual, sabemos que nós somos a religião verdadeira e tudo mais que Deus nos revelou, mas olhando de um lado histórico, o cristianismo não seria pungente ou tão forte como é hoje se não fosse a figura de São Paulo. Ele que levou para fora. Porque nós tínhamos de um lado os discípulos dessa cultura judaica, eram judeus, e tinha todo esse aspecto, né, de que Jesus, o Messias judaico, o Messias de Israel, então de uma forma muito cercada. E nós temos Paulo que realmente leva. Tem até algo muito interessante, que acredito que está em Atos 15, que é o chamado Concílio de Jerusalém. Por quê? O que acontece? Paulo e Barnabé vão para os gentios, para os pagãos, que é a denominação que se dava aos que não eram judeus, né? E Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, juntamente com Pedro e os outros discípulos, ficaram ali na Terra Santa. O que acontece? Paulo volta das suas viagens missionárias, da sua viagem missionária, e fala assim: ó, gente, é o seguinte, Deus, o Espírito Santo está agindo. E não, nós somos judeus. Aí gera um entrever. Não, mas como? Não, Jesus é o Messias dos judeus, Jesus é o Messias de Israel, então ele veio para o povo judeu. Né? E em vários momentos, até nos evangelhos, Jesus fala: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E Paulo fala: não, olha, os gregos estão aceitando, a nossa mensagem na ilha de Chipre, né, na Fenícia, está chegando em Roma. Né? Então houve, como está presente em Atos 15, esse concílio onde eles se reúnem. O que acontece? Então chega num acordo no sentido assim, ó. Não, perfeito. Então, olha, para resolver a questão, então, os pagãos, os gentios, aqueles que não são do povo de Israel, não são judeus, né? Eles então devem aceitar a lei de Moisés, ou seja, tornar-se judeu,
né? E depois ser batizado, ou seja, depois aderir ao cristianismo. Então, tornar-se ao povo de Israel e depois tornar-se cristão. E uma das características para pertencer ao povo de Israel, que é a lei de Abraão, o pacto, a aliança de Abraão, é justamente a circuncisão, né? Que é cortar o prepúcio do pênis masculino, né, como sinal da aliança com Deus. Aí Paulo, em outras palavras, né, falou assim: vocês estão de sacanagem, né? Paulo falou assim: cara, já foi difícil esses gregos, porque tem um momento nos Atos Apóstolos, quando Paulo vai pregar na Grécia, e assim, reúne uma multidão em volta deles, né? E os gregos têm muito isso, né? Herdeiros de Platão, esse platonismo, a razão ser superior, a alma ser superior e o corpo, o detrimento, a prisão e tudo mais. E Paulo chega e começa a falar bonito, né? E reúne uma multidão lá na Acrópole, todo mundo ouvindo ele, né? E chega, e daí quando ele fala assim de ressurreição do corpo, né? Justamente os gregos, eles não gostavam, consideravam o corpo físico da carne, né? Como algo inferior. Daí os gregos falam: o que é a ressurreição do corpo? Não viraram as costas para Paulo. Mas Paulo falava assim: poxa vida, cara, né? Já foi difícil conversar com os gregos, o pessoal das outras comunidades e tudo mais, e agora vocês querem que eles se tornem judeus, passem pela circuncisão e se tornem, até que resolveram o problema de que, né, não precisa. Então, desde que não se coma carne ofertada aos ídolos, né? Então você não precisa se circuncidar para ser cristão. Então você percebe assim a ideia de Paulo, né? Onde que eu quero chegar nesse sentido? Aí, consequentemente, os cristãos chegam daí no centro, que é Roma, na cidade de Roma. E daí Paulo foi mudando o pensamento judeu e virando mais o cristianismo. Justamente. Porque até então, Wesley, nem os próprios cristãos, nem os próprios discípulos, eles tinham noção de que estava fundando uma nova religião. Nem eles sabiam. Eles continuavam indo à sinagoga, eles continuavam ainda seguindo os rituais judaicos, eles continuavam indo ainda ao templo, eles continuavam ainda celebrando as festas pascais, as festas judaicas. Com o tempo eles foram vendo, né, que era uma nova religião. Então, até então, os 12 ali, né, com exceção de Judas Iscariote, mas depois Matias, que entrou no lugar de Judas, eles começaram a entender: não, nós somos uma nova religião. Ou seja, uma nova ideia, uma nova interpretação e tudo mais. Que daí, nova religião que fala, saiu do judaísmo e veio a igreja católica. Essa ruptura. Muitos dizem que essa ruptura com o judaísmo se deu assim. No ano 70, houve uma grande rebelião lá na Terra Santa e os judeus daí destruíram tudo. Os romanos destruíram tudo. Então mandaram todo mundo para fora, né? Aquilo que nós conhecemos como diáspora. Aí os judeus, essa parte é muito importante no ano 70 depois de Cristo, porque dá para entender muito do conflito árabe-israelense que nós vemos hoje no século XXI. Que é algo tão complexo, gente. Por isso que eu falo para vocês, às vezes a gente só bebe de uma mídia, ou só bebe de uma coisa, e às vezes emite erroneamente: eu estou do lado de tal, do lado de tal. Aquele povo lá, eles brigam, arredondando durante 3.000 anos. Antes de Jesus. Muito antes de Jesus, era o tempo da ocupação da terra. Então não tem como, em um artigo, para tentar dar um conselho para vocês, em um artigo você emitir: eu sou pró-Israel, eu sou pró-Palestina, porque é tão complexo que nem eu, na verdade, eu sou, digamos assim, ousado, atrevido em falar quem está certo e quem está errado, porque é tão complexo, é tão grande, né? Mas houve essa data de 70, aproximadamente depois de Cristo, onde houve essa revolta judaica, e os romanos destroem o templo de Jerusalém, saqueiam o templo e expulsam os judeus da terra. Daí a terra fica vacante, vem outros povos, que depois esses povos são os palestinos, que depois com o tempo são islamizados. Daí começa, né, é um capítulo importante. E com isso os cristãos também vão se espalhando pelo mundo, sabe? E Pedro e Paulo vão para Roma, né, logicamente antes desse evento, e lá são martirizados. Mas já tinha uma comunidade, eles ajudaram a fundar uma comunidade muito pujante em Roma. O que acontece em Roma? Até então era religião de escravos.
Então, escravos, pessoas pobres, viúvas, órfãos, aderiam ao cristianismo e tudo mais. E o Império Romano, eles não estavam nem aí. Então, nisso, tipo assim, o Império Romano, você pagando tributo e não sendo subversivo, eles estavam nem aí se você acreditava. Tanto que eles toleravam o judaísmo, entendeu? Tanto que você pagasse imposto no enxoto. Pagando imposto para os Césares, né? Para os imperadores romanos. É aquela questão quando Jesus vai, quando o sumo sacerdote judeus leva Jesus até Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos, eles falam assim, os sumos sacerdotes, não, olha, Jesus, ele está se falando filho de Deus, está se considerando filho de Deus e tudo mais. E Pilatos fala assim, não me importa isso, né? Olha, para vocês, não me importa. Aí o que move Pilatos? Quando eles começam a falar assim, mas ele está dizendo que é rei, e não há outro rei a não ser de César. Agora Pilatos fala assim, esse daí é um revoltoso político, né? Eu sempre falo que a morte de Jesus, ela tem 3 aspectos. Ela tem um aspecto do lado judaico, ou seja, Jesus, que se chamava Filho de Deus, isso era uma blasfêmia, porque se considerava da mesma substância de Deus. O lado político, porque ele se considerava rei, e isso era uma afronta aos romanos. E o lado cristão nosso, né, para a redenção dos nossos pecados e tudo mais. Mas então, quando o cristianismo chega em Roma, Wesley, é uma religião de escravos. E não importa. Sabe? Aí o que acontece? Começa a entrar pessoas da alta sociedade, de altas patentes militares dentro do... né? E começa a incomodar as elites romanas. Então a primeira grande perseguição de Roma aos cristãos acontece quando o imperador Nero, aquele que atribuem ele que incendiou, né, no ano 64 depois de Cristo, incendiou a própria cidade para construí-la novamente, e segundo consta alguns dados historiográficos, ele culpou os cristãos. Daí começa a primeira grande perseguição. Até a primeira mentira também. Justamente. E assim, surgem muitas mentiras, né, acerca dos cristãos. Então começa já essa grande mentira, né, de que eles eram os culpados de incendiarem. Os primeiros cristãos, eles eram acusados de canibalismo, ou seja, a questão de comer o corpo de Cristo, beber o sangue de Cristo, né? Então os pagãos, os romanos ouviram, não, eles devem praticar canibalismo e tudo mais, né? Então, entre outros aspectos. Então, o cristianismo começa a incomodar em Roma a partir do momento em que pessoas da elite romana, da nobreza romana, das funções especiais do império, incluindo pessoas próximas aos próprios imperadores e senadores romanos, começam a aderir à fé. Então daí começa essa expansão, e foram daí quase 300 anos, né, de perseguição. Até agora, a segunda pergunta foi a questão da criação da Igreja Católica, né? Que falam que Constantino criou a Igreja Católica. Como que funciona isso? A igreja ela já era, primeiramente, nós acreditamos na fundação. Cristo fundou a igreja quando ele chamou os 12 apóstolos. Cristo fundou a igreja quando ele instituiu o sacerdócio na última ceia, quando ele instituiu o sacramento dos sacramentos, que é a Eucaristia, na última ceia, quando do seu lado aberto jorrou sangue e água, simbolizando os 2 maiores sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia, no Pentecoste, quando o Espírito Santo confirma. Então ali que é a data de fundação da igreja. Então, na verdade, assim, essa questão de Constantino fundou a igreja, na verdade, não é uma corrente historiográfica que... O que Constantino fez, na verdade? Constantino, ele regularizou, no ano de 313, o cristianismo. Foi mais ou menos nessa época aí que parou as perseguições de Roma? Ele parou a perseguição, 313. Por quê? Já havia uma população muito grande e Constantino estava enfrentando uma guerra civil, e ele teve uma visão lá, a gente não sabe se é algo histórico, está escrito, né? Os autores antigos escrevem, mas a gente fala sobre quando ele estava indo para uma batalha na Ponte Milvio, né? Em onde ele teve daí uma visão de uma cruz, e aquela cruz que dizia assim, com esse sinal vencerás, e ele venceu a batalha e tudo mais. Mas no fundo havia um interesse político de Constantino. Por quê? O Império Romano estava esfacelando, né? Então ele via no cristianismo, que era uma religião crescente, né, como uma forma de unificar as pessoas, né, de unificar o seu império em torno de uma religião. Então, no ano de 313 tem o Edito de Milão,
onde ele regulariza o cristianismo. Nesse fato, ele não torna ainda a religião oficial. Então é o imperador Teodósio, no ano de 380, que torna, a partir de agora, todos devem ser católicos, todos devem ser cristãos, em 380. Tanto que Constantino, ele se batizou apenas no leito de morte, segundo a tradição. Ele se batizou apenas no leito de morte. Até então ele reinou, mesmo permitindo, dando liberdade de culto aos cristãos, mas ele só se batizou no leito de morte. Teodósio, em 380, e sim transformou o cristianismo em religião oficial. Mas assim, são especulações. Daí você tem que ver assim, qual tipo de linha histórica ou teológica ou qual vertente. Então você vai encontrar pessoas, nós católicos, nós cremos que Cristo fundou a igreja por meio de todos esses elementos que nós dizemos aí, a questão dos sacramentos, o lado aberto de Cristo, Pentecoste. Então não dá para cravar uma data certa, mas eventos que levaram à criação da igreja, não só no sentido físico, institucional, mas no sentido espiritual, de tudo místico de Cristo. De tudo que a gente acredita, que daí foram acontecendo fatos. Justamente. Então é um conjunto de fatores, a confirmação dos sacramentos, do sacerdócio, a confirmação do Espírito Santo, o envio missionário e assim por diante. Mas daí as pessoas falam, não, foi Constantino, Deus fala, não, foi outro e tudo mais. Porém, não se tem. E só por nota de curiosidade, o primeiro país a legalizar o cristianismo não foi Roma, foi a Armênia, um país pequeno que fica entre a Ásia e a Europa, a Armênia, e eles se orgulham muito disso. A Armênia, eu acho que foi no ano de 307, posso estar enganado, que eles foram o primeiro país que regularizaram o cristianismo. Não foi Roma, foi a Armênia. A Armênia foi o primeiro país a legalizar o cristianismo. E até então, tem muitos países onde o cristianismo não é legalizado na forma católica. A própria China, por exemplo. Só na forma cristã? Não. Na forma cristã, sim. O que acontece na China? Como é um governo comunista, a China não tem relações com o Vaticano, com a Santa Sé. Aí o que acontece? Lá tem aquilo que chamamos de associação patriótica, ou igreja patriótica, que é uma igreja transvestida de catolicismo, mas que em vez de obedecer à autoridade do Santo Padre Papa ou receber diretivas da Santa Sé, recebe diretivas do governo chinês. Existem milhões de chineses que é da chamada igreja clandestina, que são católicos, mas que se reúnem de uma forma escondida, como nos primeiros séculos, e que recebem as diretrizes do Papa. Mas na China, só em 2 locais o catolicismo o catolicismo, digamos assim, autêntico, que não está sob a esfera dessa associação patriótica católica, que é Hong Kong e Macau. Por quê? Porque Macau pertencia a Portugal e Hong Kong pertencia à Grã-Bretanha. E no final de antes do ano 2000, esses territórios que pertenciam a Portugal e à Grã-Bretanha e tinham liberdade religiosa, diferentemente da China, eles foram reintegrados ao cristianismo, à China. E o que acontece? Nessa reintegração, a China prometeu então que iria manter as liberdades, a democracia e a liberdade religiosa nesses 2 territórios, para que eles possam ser reintegrados. Então, em Hong Kong e Macau tem democracia, tem votações livres e tem liberdade religiosa. Mas parece que o contrato é até 2050, então está terminando, daí a China vai tomar controle de tudo. E em outros países, países árabes, por exemplo, o cristianismo são, na própria Terra Santa, o número de cristãos, eu acho que não chega a 2%, se chegar a 2% da população é muito pouco. Então, outra dúvida que eu tenho aqui é sobre essa questão da hierarquia do Papa, né? O primeiro Papa a gente sabe que foi São Pedro. E como que funcionava a hierarquia do São Pedro naquela época? Funcionava como é os dias de hoje? Como que precede? Sim. Na verdade sim, mas tem diferenças, tem diferenças. Não é da forma como nós enxergamos hoje, mas o que nós percebemos de Pedro justamente é essa liderança que ele tinha sobre os demais apóstolos e sobre a comunidade como uma forma geral. Então isso daí é muito importante. Logicamente que com o tempo foram se mudando, até mesmo a própria eleição do Papa.
né? Então não era como era no tempos apostólicos, ou não era do pós-apostólico, né? Com o tempo foi se aprimorando e tudo mais, mas era bem diferente. E a questão do primado de Pedro, ela é indiscutível, né? Ela é indiscutível. Daí está uma grande diferença, né, entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa e as demais igrejas, onde, né, um dos pontos de unidade da Igreja Católica é o primado de Pedro. Né? Pedro como aquele que confirma, né, aquele que confirma os cristãos na fé verdadeira de Jesus Cristo. Então o Papa para os católicos é isso, né? Ele confirma a fé dos irmãos, sendo a autoridade máxima, um representante de Cristo. Repito, assim, nesses 2000 anos, né, foram 265 papas, e houve a mudança, né, de eleição e tudo mais, mas é indiscutível a questão do primado de Pedro. Eu gosto muito de uma passagem que geralmente nós temos em comum, aquela passagem dos evangelhos que diz assim: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e tudo mais. Mas eu gosto mais da confirmação de Pedro em João. Eu trouxe a minha Bíblia aqui, a gente vai ler junto. Eu gosto bastante, que fica no apêndice do Evangelho de João. Por quê? Porque para mim é fantástica, e é muito interessante nesse sentido. Então lá no Evangelho de João, capítulo 21, eu gosto mais dessa confirmação de Pedro, mais do que aquela uma de tu és Pedro, sobre essa pedra de carinho. Então diz assim, Evangelho de João, capítulo 21, diz assim: depois disso Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar Tiberíades. Manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu e 2 outros dos seus discípulos. Ou seja, a maioria dos discípulos estavam ali. Olha que interessante. Simão Pedro lhes disse: vou pescar, porque era a profissão da maioria dos discípulos, né? E eles disseram: nós vamos também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Não pescaram nada. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: não. Disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então a rede, já tinha força para puxá-la, ou melhor, já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer: é o Senhor. Vestiu, olha esse detalhe que eu gosto, vestiu a roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Já começa aqui, né? Então, olha só, por que Pedro e os outros discípulos não pescaram? Porque eles tinham esquecido que eles não seriam mais pescadores de peixes, mas seriam pescadores de homens. Por isso que eles não pescavam. Isso acontece depois da ressurreição de Jesus, né? E esse detalhe aqui é fantástico, né? Pedro, que estava nu, vestiu a roupa. Ora, né? O certo quando a gente pula na água, na piscina, é o quê? Tirar a roupa. E Pedro, pelo contrário, como era costume dos pescadores pescarem nus, Pedro faz o quê? Veste a roupa e pula, ou seja, ele reveste, né, com a roupa, a dignidade, com a roupa do serviço, e vai ao encontro de Jesus. Aí continua lá no versículo 9. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhe disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Olha que bonito. 153 peixes grandes. No início do Evangelho dizia assim que era tão pesado que os outros discípulos não conseguiriam carregar. E já no versículo 9 diz que Pedro arrastou sozinho, ou seja, ele puxou sozinho e não se rompeu. Sabe esse número? Na Bíblia, os números, eles sempre têm um significado. E esse número 153 peixes era um número de povos catalogados até então. Ou seja, dentro da barca de Cristo, da rede de Cristo puxada e dirigida por Pedro, todos os povos de tal forma liderados por Pedro, né? Liderados por Pedro, a rede não se prendia. Aí depois esse versículo, fala, ou melhor, esse evangelho fala, né? Pedro confirma o amor, né? Jesus pergunta: Simão Pedro, filho de João, tu me amas mais que estes? Pergunta 3 vezes. Então, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Ou seja, essa linda confirmação de Pedro, quase que redimindo Pedro de 3 vezes ter negado no momento crucial, e Pedro reafirma seu amor.
Então, assim, o primado de Pedro, ele é indiscutível. Ele tinha um papel preponderante e importante dentro da comunidade, como aquele que confirma os irmãos, né, por Jesus Cristo, e é quase que de forma natural os seus sucessores, né? Repito, com o tempo foi se adequando, conforme os tempos, as ocasiões e tudo mais, a eleição do Papa, até hoje ser um grupo, um conclave, mas o primado de Pedro, escrituristicamente, ele é incontestável como liderança da igreja. Só para dar um contexto ali, tudo que foi falado, questão de números, esse tipo de coisa, é da época, né? Então são 153 povos na época. Na época, que eram catalogados na época. E os números na Bíblia, Wesley, os números na Bíblia, eles têm um significado, né? E isso é uma herança, uma tradição judaica. Então não é que realmente aconteceu cronologicamente nesta quantidade, ou numericamente nessa quantidade, mas quer passar uma mensagem. Então, se você pega lá no Antigo Testamento, 40 anos no deserto, se você percebe o trajeto do Egito até a Terra Prometida, hoje, se você coloca lá no Google Maps, né, é um trajeto de 3, 4, 5 dias, né, e diz 40 anos, mas é o sentido, ou seja, de tempo de purificação, é um tempo de voltar-se para Deus, de mudança de vida, de reflexão. Por isso que nós temos a Quaresma, por isso que Jesus ficou 40 dias no deserto, por isso 40 dias depois veio o Espírito Santo. Então o número 40 tem esse sentido, né, de reflexão, de tempo de reflexão, de mudança, de pausa para pensar qual caminho estamos indo. Então, na Bíblia, os números, eles são todos interpretados desta forma, né? Não cronologicamente, numericamente exatos, mas tem uma mensagem, tem um sentido por que eles são colocados desta forma. Até puxando um gancho sobre essa questão dos 40 anos no deserto e tudo mais, tem uma pergunta aqui sobre o tão famoso Êxodo 20. Né? Por que nós, católicos, temos imagens? Por que outras igrejas não têm? Por que usam tanto o Êxodo 20 para falar que não pode ter? Sendo que, acho que aparentemente Moisés estava segurando as placas dos mandamentos e quando chegou tinha um bezerro de ouro. Então, por que disso? Por que nós usamos? Por que usa-se o Êxodo 20 para falar da nossa fé? Como isso acontece? Na verdade, isso daí, olha, Wesley, nem vou me aprofundar muito nesse negócio, porque assim, às vezes nós católicos, damos muito palco, né, para pessoas que não merecem, que só atacam nesse sentido. A questão do Êxodo 20 é muito claro, a questão da veneração, da adulia e da idolatria, né? Ou seja, de adorar um ídolo. Nenhum católico em sã consciência ele vai adorar uma imagem como substituta de Deus. A imagem, na verdade, é um reflexo, é uma imagem que nos leva a algo, né? Então, assim, no próprio Antigo Testamento, o próprio Moisés, ele pediu para se construir, quando o povo, por exemplo, cometeu um pecado grande de murmuração, virou as costas para Deus, Deus enviou a serpente. O mesmo Deus que enviou a serpente é o mesmo Deus que depois pediu para construir uma serpente de bronze colocada numa haste, né? E todos os que olharem essa serpente ficariam curados. No momento da arca, do tabernáculo, ele manda colocar 2 querubins, 2 imagens, né? E eu sempre falo, o próprio Cristo é a imagem. É a imagem de Deus. É a imagem previsível. É a imagem previsível. Então a questão da imagem na verdade assim, é que às vezes esse pessoal eles pegam recortes bíblicos e no sentido de ataque acabam, né, atacando os católicos por isso. E olha, eu estou falando aqui para um público católico, né, e falo verdades católicas. Entendeu? Se você é crente, é protestante, se esse podcast vai chegar a você, se você é espírita, com todo carinho, respeito, eu não me interesso pelo que você acredita. Eu não me interesso pelo que você acredita. Eu não me interessa se você gosta ou não de imagens, eu não me interesso se você gosta ou não da Igreja Católica, eu não me interesso se você ama ou não a Virgem Maria, isso é um problema seu, sabe? E as pessoas que atacam os católicos, e às vezes quando as outras pessoas atacam qualquer religião, eu utilizo aquilo que o Frei Hildo, meu professor lá da PUC, falava. A pessoa que ataca a religião da outra pessoa é porque no fundo não está seguro daquilo que ela própria acredita. Não está, entendeu?
Então viva a sua fé. Por isso que eu falo, nessa questão eu não vou dar palco, sabe, para o pessoal. E nós católicos recebemos tantos hates, tantos ataques. E sendo sincero, gente, olha, não querendo atacar, mas já que, né? Mas já que propõe, mas eu falo para vocês, não, mas assim, Wesley, ó, vamos para nós. Às vezes, se você pega assim, tá, não tem imagem, mas idolatra o pastor, mas idolatra daí o candelabro, idolatra a estrela de Davi, idolatra o paninho que é passado no suor do pretenso apóstolo, idolatra o grãozinho de feijão, idolatra a vassoura ungida, né? E compra a vassoura ungida que cura, né? Então assim, cara, se você não é católico, você não precisa entender da fé católica. Da mesma forma que eu não me interesso pelo que o evangélico faz. Não me interesso pelo que o Espírito faz. Não me interessa o que o pessoal do candomblé acredita ou deixa. Eu me interesso na verdade que é a minha fé, a minha religião, eu como católico. Sabe? Enquanto nós católicos ficarmos preocupados, é a mesma coisa quando Jesus envia os discípulos, né? Ele falou, ó, se eles receberem a sua mensagem, ok, Deus abençoe. Se não, vira as costas, sacode a poeira, né? Tira que a própria, seja testemunho. Então, é nesse sentido, sabe, Wesley? Então, essa questão da imagem, para mim, está superado. Se você pega lá no tempo das perseguições, como nós estávamos falando há pouco, já tinha imagens nas catacumbas, que eram os locais onde os cristãos perseguidos se reuniam. A própria questão dos santos, né? Não sei se nós vamos entrar nesse assunto, se alguém vai perguntar, mas a intercessão dos santos começou ali. Os primeiros cristãos, por exemplo, eles tinham uma veneração pelos mártires, homens e mulheres, crianças, jovens que doavam a vida. Ali nasceu a intercessão dos santos. E os santos, mais do que intercessores, eles são modelos para os cristãos de uma entrega a Deus. Então, lá nos primeiros décadas do cristianismo já se tinha imagens do bom pastor, como ovelha nos ombros, imagem da Virgem Maria. Os cristãos sempre tiveram uma extensa, sabe, devoção à Virgem Maria. E isso se aprimorou com os tempos, desde que aquela imagem não seja motivo de idolatria. Não vamos falar que às vezes na igreja tem exageros. Tem exageros, né? As pessoas confundem. Mas Deus sabe a intenção do coração de cada pessoa, sabe? Então me incomoda o que? Às vezes, muitas pessoas se preocuparem com aquilo que o católico acredita, se o católico tem ou não tem imagem em casa, e não deixa de viver a sua fé, a sua convicção. Vive a sua fé por meio de ataque nos outros. Então eu falo com toda certeza, para quem não é católico, eu não me importo com o que você acredita ou deixa de acreditar. Eu acredito na verdade católica, plena, revelada. Entendeu? Então, é nesse sentido. As imagens também, elas tinham durante muitos séculos, né, a função pedagógica. A maioria das pessoas, até um tempo atrás, elas não sabiam ler. Não sabiam ler. Tinha que ser Era por imagens. As catedrais da Europa, por exemplo, aí, o que tem nas imagens das catedrais, nos vitrais das catedrais da Europa? Imagens da cena da vida de Cristo. Aí muitas pessoas, o mesmo que falar que o católico é idólatra, mas é o mesmo, por exemplo, que idolatra um cantor gospel, que idolatra pregador, é o mesmo que idolatra uma pomba. Ah, não tem imagem, mas tem uma pomba com uma Bíblia num quadro. Ah, eu não tenho imagem. Né? Qual a diferença? Né? E às vezes até algumas pessoas dentro do meio protestante evangélico, eles têm essa autocrítica. Eles falam, olha, a gente fala muito de católico sobre imagem, mas a gente faz pior. Idolatra políticos, outros bezerros de ouro. Assim, nem entrando nessa questão de religião, fugindo dela também tem várias idolatrias. Várias outras idolatrias. Né? Mas não, a questão é a imagem do católico. Você vai falar para tua avó, velhinha que trabalhou na roça lá, joga fora essa imagem de Nossa Senhora Aparecida, que às vezes a geração ela teve. Gente, pelo amor de Deus, que cristão é esse?
Logicamente que eu vou falar para ela, olha, não é o santo que faz milagre, só Deus faz milagre, os santos são homens e mulheres que estão no céu, olham por nós, mas não têm poder, mas é uma forma de carinho, de olharmos para eles, se eles conseguiram, nós conseguiram, eles são modelos de vida, de santidade, de amor a Deus, amar mais ao Deus do que ao próximo, mas ela não vai entender nesse sentido, e está tudo bem, Deus sonda e conhece os corações. Quem julga é só Deus, né? Não, e outra coisa, ela é pedagógica, as imagens é outra coisa. Pode falar, nós nunca vamos abrir mão da nossa iconografia. É algo tão antigo, as igrejas ortodoxas não têm problema nenhum com a imagem. As primeiras igrejas protestantes, as luteranas, por exemplo, não tem, a anglicana não tem problema com imagem, sabe? Então é um grupo de iconoclastas, que é o nome técnico que nós damos, é aqueles que destroem a imagem, que é de uma reforma protestante um pouco mais radical, de tendência muito mais calvinista do que luterana, propriamente dito, que vem colocando isso nesse sentido. Mas assim, tem tanto tipo de outras idolatrias que corrompem o coração, a idolatria ao dinheiro, sabe? E eu cito outra também, muitas dessas pessoas que acusam os católicos de idolatria por termos imagens, são, uma palavra lutada, elas são biblioláteras, que é uma idolatria pela Bíblia. Uma idolatria terrível, sem nenhum tipo de critério de interpretação. Então o pessoal acha que a Bíblia, gente, não se assusta com o padre vai falar, é palavra de Deus escrita, é revelação, mas nos primeiros tempos, se você pegar Atos 2, nos primeiros tempos, não tinha isso aqui. Não tinha. Por exemplo, o Evangelho de Marcos foi escrito no ano de 64, 70. Foi o primeiro evangelho. O evangelho de Mateus foi no ano, mais ou menos, anos 70. O evangelho de Lucas entre 80 e 85. O evangelho de João entre 95 e 100. Então, como que os cristãos... As cartas de Paulo são mais antigas que os evangelhos. As cartas de Paulo são da década de 60. A primeira Tessalonicenses, que é a primeira carta, é de mais ou menos, acho que 60. Posso estar enganado, no ano 60. E como que os cristãos viviam isso? Eles não tinham a Bíblia escrita. Passado e testemunho. Esse que é a questão. Gente, se a gente quer ganhar almas para Cristo, é testemunho. Eu sempre falo, quem é da São José Operário sabe o que eu estou falando. Ser missionário, acima de tudo, é permanecer com o Senhor e dar testemunho. Não adianta eu ir lá na antiga Praça da Bíblia, a praça da antiga rodoviária aqui de Avaré, para colocar uma Bíblia debaixo do braço aqui e ficar soltando o versículo. Gente, o diabo sabe a Bíblia de cabo a rabo. Ele viveu isso. Sabe de cabo a rabo. Tanto que na tentação de Jesus, quando Jesus falava, retrucava com o versículo bíblico, as tentações do diabo, o diabo falou, mas o Senhor Deus falou que aquele que se lançar será levado pelos anjos, Então o diabo sabe. Pregar o Evangelho, meus queridos, não é pregar com a Bíblia escrita, soltar versículos, e principalmente as pessoas que pegam um recorte e para atacar os outros. Gente, olha, eu acho que Jesus no céu vai falar assim, cara, usar a minha palavra para atacar, Jesus não atacava. Então, para mim, essa questão das imagens era totalmente resolvida, e espero que todos os católicos se resolvam. Não tem problema, nós não estamos ferindo a Deus, nós não adoramos imagens. E aqueles que se incomodam com isso, cuide da sua fé. Talvez você, eu acho que restou algum resquício do catolicismo que você não quer, principalmente aqueles que mudam de religião. É verdade, gente. Eu não me incomodo. Eu tenho pessoas evangélicas, pastores da minha família. Eu não me incomodo. Se ele acredita ou não na Virgem Maria, se ele acredita ou não nos sacramentos, se ele acredita ou não que a Igreja Católica... Não me incomoda isso. Sabe? Mas as outras pessoas... Então, se eu me incomoda aquilo que o outro acredita, é sinal que eu não estou seguro daquilo que eu acredito. Aí eu ataco porque já não estou seguro, eu ataco. Você não vai ver nenhum grande teólogo protestante, por exemplo, atacando questão de imagem, ou de sacramento, ou de autoridade do Papa. Não tem. Por quê? Está superado. Está superado para eles. Não é isso. Entende? E sobre essa questão também dos primórdios de perseguição e tudo mais, tem uma questão bem polêmica que até o Padre Éder, na anunciação do podcast de hoje,
falou sobre as mentiras e falácias que foram inventadas sobre muitas. a Igreja Católica, e principalmente sobre a Santa Joana de Dark, né? Que ela foi uma santa da Igreja Católica, que viveu o que Jesus pregava, mas surgiu a falácia e a mentira que ela foi queimada pela Igreja Católica durante a Inquisição. O senhor pode explicar como que funciona isso, a Inquisição? Olha, na verdade, primeiro, a questão da Santa Joana d'Arc, gente, não tem nada a ver de religiosa. Joana d'Arc estava no contexto da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Ela foi pega pelos ingleses, né, porque ela ajudava o rei da França a recuperar o seu trono. Então ela foi pega pelos ingleses e acusada falsamente de bruxaria. Então não tem nada a ver com a Igreja Católica, tá bom? Não tem nada a ver com a Inquisição que nós conhecemos hoje. Realmente, Wesley, onde a questão da Inquisição é um espinho na carne, mas é muito mais superestimada do lado negativo do que propriamente do lado positivo, né? Por quê? O que tem que começar? A Inquisição, a primeira Inquisição foi, eu acho que no século XII, na verdade. A primeira Inquisição, isso foi no século XII, 1184, mais ou menos. Então a Inquisição realmente ela foi uma forma de lutar contra as heresias. O que são heresias? São correntes religiosas que iam contra, né, a doutrina ortodoxa, ou seja, que acabam ferindo a unidade do cristianismo. Eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, que não houve excessos. Houve excessos, mas uma coisa que é um passo fundamental, Wesley, passo fundamental, é nós não podemos olhar o passado sob a ótica de hoje. Não pode. A gente já tinha conversado algumas vezes. Não tem como, gente, pelo amor de Deus. Você não pode julgar coisas que aconteceram 1000 anos atrás da percepção, da forma que nós temos hoje. Você não tem como julgar a cabeça, o espírito, os costumes de um homem medieval. Estamos falando de 800 anos atrás. Não estamos falando de algo de 10, 15 anos atrás. E você percebe que nos tempos de hoje, coisa de 5 anos atrás já muda completamente diferente. Então, 800 anos atrás. O problema dos grandes historiadores, graças a Deus, isso está mudando. Tanto a questão das cruzadas, quanto a questão da Inquisição, quanto da Idade Média de uma forma geral, que era chamada Idade das Trevas. Depois a gente pode entrar nesse sentido. Mas a Inquisição, ela tem mudado nesse sentido. Então, ela é superestimada, ou seja, os inimigos da igreja, tudo nasceu no iluminismo. Foi esse movimento que supervalorizava a razão e considerava a igreja como um período das trevas. Por isso que você vai ver os filmes, a literatura, e na verdade não. Por que o padre está falando? Que graças a Deus está mudando. Os próprios historiadores, cristãos e não cristãos, estão enxergando a Idade Média de uma forma. Foi na Idade Média que nasceram os hospitais, foi na Idade Média que nasceram as universidades, foi dentro da Igreja Católica, a Universidade de Bolonha. Tem um livro, você pode encontrar, não sei se na Amazon, pode fazendo propaganda, né? Tá lá, mas a Amazon vai colocar. Mas tem um livro da editora Cleofas, que é a editora do professor Felipe Aquino, chamado Uma História que Não Foi Contada. Uma História que Não Foi Contada. Este livro é fantástico. Ele conta todas as falácias, né, que contaram durante a Igreja Católica. Ele desmascara, né, da Igreja Católica ser contra a ciência, da Igreja Católica ser contra o saber, sendo que os grandes homens, os primeiros grandes cientistas eram padres, eram monges. O pai da genética, Mendel, era um monge, né? Era um monge católico. Então, a universidade, que hoje é um ambiente tão hostil à igreja, e eu não sei porquê, né? As universidades nasceram, a Universidade de Polônia foi a primeira, né? Então a Universidade de Paris, a Sorbonne, a La Sapienza de Roma, a Bolonha, né? Todas as grandes universidades eram do lado das catedrais. A escola nasceu do lado das catedrais. Toda a riqueza filosófica de Roma e da Grécia Antiga, principalmente, foram guardadas e resguardadas nos mosteiros, pelos monges copistas que escreviam. Então, assim, falar que a igreja era contra a ciência, dentro dos limites. Aí o pessoal fala, mas Galilei, na questão do heliocentrismo. Aí você tem que ver que naquele tempo havia uma limitação. Por isso que eu falo, a gente tem que entender o contexto daquele homem. Então, para um homem medieval, por exemplo, falar mal da igreja ou da sua fé era questão de honra. Então tinha essa Inquisição. E outra coisa, a Inquisição,
como o padre fala, né? Sempre tem os excessos. Mas assim, é uma falácia dizer que a igreja matou pessoas ou queimou gente na fogueira. Ela não tinha poder político para isso. Na Inquisição, quem operava essas questões era aquilo que nós chamamos na história da igreja de braço secular. Não tinha separação entre igreja e Estado, entre poder religioso e poder público, político. Não existia o Estado laico, né? Então, assim, não existia. Começou com a Revolução Francesa. E depois se vocês aprofundam, o padre não vai aprofundar agora, a Revolução Francesa, cara, foi uma desgraça para a igreja. O tanto de padres, de mártires, de religiosas que foram mortos na guilhotina, foram, sabe, violentados. Na Revolução Francesa, gente, conventos eram invadidos e fazia-se tudo, sabe? Então a Revolução, essa de igualdade, fraternidade, né? O catolicismo sofreu, nossa, mártires e mártires. Mas isso daí vocês entram depois, procurem lá, né? A questão da Revolução Francesa. Mais um tema, hein? Mais um tema. Mas assim, sabe? Então não tinha separação, Wesley, entre o poder religioso e o poder político. Então, a pessoa que se levantava contra a fé católica, a igreja, automaticamente, como não tinha essa separação, ela era contra o Estado. Não tinha essa separação. Então ela era julgada pela igreja, ou julgada pelo Estado, com um motivo, às vezes, religioso. É o que acontece, por exemplo, lá no Oriente Médio. Então, se você pega no Irã, no Afeganistão, no Paquistão, um crime, hoje você aqui no Brasil, você pode ter o direito de acreditar, de não acreditar, de criticar outra religião, mas naqueles países, por exemplo, se você fala mal de Alá, ou comete, entre aspas, uma blasfêmia contra o Corão, que é o livro sagrado muçulmano, você é punido pelo Estado. Então não tinha essa separação, sabe? Então a Inquisição foi justamente isso. Ao ser inimigo da fé, era inimigo do Estado. Repito, teve excessos? Teve excessos, né? Muitas vezes os próprios reis se utilizavam para perseguir os seus adversários políticos, nesse sentido. Mas assim, a questão da Inquisição é super estimada. Esses números de milhares de milhões são fantasiosos. Essa questão da caça às bruxas e tudo mais também tem muita mística. E tudo nasceu no Iluminismo. O Iluminismo foi esse movimento do século XVIII que colocava a razão, e tudo que não é relacionado à razão, tudo que é relacionado ao sobrenatural, à fé, tudo que é relacionado à religião, à Igreja Católica, é considerado. Foi ali que surgiu o termo da Idade Média como Idade das Trevas, né? Tudo que não era palpável. O Iluminismo, assim, a razão. Iluminismo, luz. Então tudo que veio até o século XVIII ali, trevas. Por isso que... Mas hoje, graças a Deus, os próprios historiadores estão enxergando a Idade Média de uma forma diferente. Estão vendo que realmente não é tudo isso que eles pensavam, mas ainda tem um preconceito. Então assim, a Inquisição ela foi... o Estado se usou de mentiras para colocar a igreja como errada, para ele ser o bonzinho e a igreja estar perseguindo essas pessoas. Não, na verdade, eu acho que não dá para concluir isso. Dá para concluir que não há separação entre a fé e a política. Igreja e Estado se confundiam, tanto que os imperadores e os reis deviam ser confirmados, ungidos e coroados pelo Papa. Então tinha esse poder político do Papa também. Mas a Inquisição era o seguinte: ao ser inimigo da igreja, ao ir contra a doutrina da igreja, era ir contra a unidade do Estado. Então daí o interesse do Estado em se utilizar da Inquisição. Então daí o Estado punia. O Estado punia. Não era nem a igreja julgava e o Estado punia, até porque a igreja não tinha prerrogativa com isso. Né? Mas tinha excessos. Hoje a gente enxerga de uma forma diferente. Diferente. Hoje, por isso que eu falo, a gente não pode julgar na ótica de hoje, porque daqui 20 anos os seus filhos, seus netos vão olhar práticas que você tem hoje e falar: nossa, como eles eram capazes de fazer isso. Da mesma forma que nós olhamos práticas dos nossos pais, dos nossos avós, falam: poxa vida, como eles faziam. Nós estamos falando de 800 anos. E também nessa questão
da Inquisição, houve separação, ruptura da Igreja Católica para a Igreja Protestante, das 95 teses. Isso. Por que se deu isso? Tá. Então, na verdade, a questão da Inquisição ela já estava muito em baixa. O pontapé da Reforma Protestante foi em 1517, lá na Alemanha, com Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, e se revoltou, não se revoltou, né? Mas assim, ele, na igreja do Castelo de Wittenberg, ele colocou 95 teses, porque daí já entra outra questão ali. Havia um sentimento nacionalista alemão muito grande. A Alemanha não era unificada como hoje. A Alemanha ela só foi se unificar como país no século XIX, então eram pequenos estados e tudo mais. Então havia interesse, né? Houve excessos do catolicismo também nesse sentido, uma má interpretação. Daí a palavra-chave para a Reforma Protestante, Wesley, é indulgência. Hoje a indulgência é o quê? É um benefício dado em tempos e tempos ou em circunstâncias especiais para a igreja de se conseguir um benefício espiritual para uma pessoa viva, perdão de seus pecados, ou para uma pessoa já falecida no purgatório. Hoje essa compreensão sempre teve, mas naquela época uma má interpretação desse aspecto fez com que monetariamente eu poderia conseguir esses benefícios que se dão por meio apenas espiritual. E essa que está a questão. Então houve esses excessos, não dá para taparmos o sol com peneira, houve essa má interpretação. Então as 95 teses de Lutero, a grande maioria são teses que hoje até a igreja fala, não, realmente ele estava ok, porque foi uma interpretação. Outras não, mas daí começou. No princípio, Lutero, as 95 teses não foram escritas nem em alemão, foram escritas em latim, porque ele queria um debate acadêmico. E a língua acadêmica era o latim, né? E daí começou a popularizar. Antes disso, algumas décadas antes, teve a prensa de Gutenberg, porque até então, durante os séculos, eram os monges que escreviam os livros, os panfletos. Com a prensa de Gutenberg, também dada na Alemanha, começou a ficar mais fácil, né? A proliferação de livros e tudo mais, e nisso foi também. Então, a Reforma Protestante ela tem muito aspecto, teve muito benefício da prensa de Gutenberg, que daí começou as 95 teses. É que assim, a pipocar. Porque antigamente, igual tem também essa mentira, essa falácia que a igreja que só tinha a Bíblia, a igreja católica que só tinha a Bíblia, ela escondia a Bíblia das pessoas, mas não era assim, né? Porque... Mas, na verdade, gente, no homem medieval, quem sabia ler? Quem sabia ler, escrever, quem tinha... Era só os monges, era caríssimo, era tesouros para se ter um livro, sabe? Quem sabia ler? Gente, até um pouco atrás, quanto eram as taxas de analfabetismo no Brasil há 50 anos atrás? Há 500 anos atrás, então nem se fala. Hoje é 1000 anos. E daí, sabe, daí aí a prerrogativa da igreja, que pode ser um assunto para outra ocasião, da questão do magistério, que a Bíblia, aí está a grande questão, né? Em síntese, Lutero foi se desenvolvendo, ele não quis se retratar, né? E daí Lutero começa a desenvolver a sua doutrina. O padre está falando aqui, gente, a grosso modo, porque a Reforma Protestante, ela daria um podcast, né? Só deixando bem claro aqui, tudo que o padre está falando é algo mais genérico, sucinto, né? Então não vai pegar corte, esse tipo de coisa. Sim. Que não, é algo realmente só pra gente debater algo sobre, claro, né? Porque claro. não vai ser algo assim, o que a gente vai falar sobre a Reforma Protestante? Até porque Wesley, hoje tem alguns termos que, nessa questão de hoje de mudança de linguagem e tudo mais, essa linguagem inclusiva, tem umas coisas que é porcaria, mas tem algumas coisas que são interessantes. Não dá para se falar numa reforma protestante, mas em reformas protestantes. Porque a reforma de Lutero não tem nada a ver com a reforma de Calvino, não tem nada a ver com a reforma de Zwinglio, não tem nada a ver com a reforma de... Estão ali unidos no eixo, mas não tem. Esse movimento pentecostal que temos hoje, o movimento neopentecostal não tem nada a ver, bebem, mas na verdade não bebem dessa reforma e tudo mais. Conforme Lutero então foi levantando a sua, digamos assim, delimitando a sua doutrina, ele fez as 3 solas, que é a base de toda a doutrina protestante. O que é as solas? Então, sola escritura, só a escritura, solográcia, só a graça, né? Sola escritura, solográcia
Oh, meu Deus do céu, a cabeça do padre fugiu agora. Ajuda o padre aí, pesquisa. As 3 solas. Solo fidei, solo gratia, solo escritura. O que é isso? Só a fé, só a graça e só a escritura. É a base de toda a doutrina protestante. Só a escritura. A Bíblia é suficiente. Então dispensa-se, como na doutrina católica, dispensa-se a tradição e o magistério. Cada um tem o direito de interpretar a Bíblia da melhor forma. E aí está a razão por que tem tantas denominações protestantes. Porque cada uma interpreta a Escritura a seu bel prazer ou de acordo com o seu líder religioso e a suas culturas. Isso é fato. Se você é evangélico e quer brigar com o padre, é fato. Ninguém tem isso. Tá na Gênesis. Não tem tradição e magistério. Mas como o padre disse, é para outro podcast isso daí. A solo fidei, ou seja, a fé em Jesus Cristo, ou confessar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Para o protestante isso já é, digamos assim, básico para a salvação. E solo gratia, ou seja, Lutero ele tira o valor das obras, né, e coloca apenas a graça de Cristo. É que vai até contra o que o nosso podcast, né? Então, que é pelos seus frutos os conhecereis. E até é interessante porque assim, no Novo Testamento tem a carta de Tiago, que tem aquele versículo famoso, né? A fé sem obras é morta. E diz a historiografia que Lutero ele falava que essa era a carta de Pária. Ele quase não quis colocar no cânon, ou seja, dentro da Bíblia protestante, né? Porque ia contra a doutrina dele. Então, o protestantismo ele utiliza muito da carta aos Romanos, que fala sobre a fé, sobre a justificação, mas essa questão da só escritura, ou seja, não precisa da igreja como intermediária. E hoje nós vemos o que mantém a unidade da igreja justamente a tradição e o magistério. A doutrina da igreja, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo, aquilo que recebemos dos apóstolos e da Sagrada Escritura como fonte, a igreja ela vive por meio dos sucessores legítimos dos apóstolos e assim por diante, entre tantos outros aspectos. E isso daí é a grande questão da doutrina protestante. Só um adendo para unir os dois. É muito falado sobre a Inquisição Católica, Wesley, mas na história do protestantismo teve a Inquisição Protestante, tá? Isso daí eu não estudei. Principalmente a Inquisição Calvinista. Então, porque na Suíça, Zurique, onde que era o centro da reforma calvinista, o João Calvino queria tornar uma cidade santa, então ele proibiu as danças, proibiu os teatros, proibiu os jogos, só podia ter nomes bíblicos e quem ia contra a doutrina protestante era perseguido. Isso, nossa, a doutrina protestante, a Inquisição Protestante, vocês podem pesquisar depois. Houve uma Inquisição Protestante. Isso nas escolas eu ensino. Não, mas claro, não vou ensinar. Né? Isso, que show da Xuxa é esse, né? Então. Mas assim, é justamente isso. Teve uma Inquisição Protestante, e não foi pequena. Os países que adotaram o protestantismo, da mesma medida que os países que permaneceram católicos, eles perseguiram os católicos também. Houve uma perseguição na Inglaterra anglicana, sabe? Então, essa falácia, a Inquisição Católica, houve a Inquisição Católica, houve exageros, houve, embora não é tudo isso que eu diga, verdade, mas houve uma Inquisição Protestante, tão cruel quanto. Vocês gostam de filme de terror? Vocês gostam? Não, eu tenho medo. Eu confesso pra vocês que eu gosto de filme de terror, porque assim, eu não gosto de filme de terror porque é tudo a mesma coisa. Não, mas o filme de terror é muito famoso nos Estados Unidos e muitos filmes foram baseados nele. Já ouviram falar o caso das bruxas de Salem lá nos Estados Unidos? Já ouviram, né? As bruxas de Salem foi uma inquisição protestante, mulheres que foram acusadas falsamente de serem bruxas e foram mortas na fogueira pela comunidade protestante. Quem que levou a culpa? A igreja católica. Entende? Então não teve só a Inquisição Católica. Pesquisa, é porque o acesso a esses conteúdos não está tão fácil. Pega a Igreja Católica para Cristo, por quê? Porque ela tem mais proeminência, ela tem mais história. Eu acredito que há sim falando em filme, você pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de formação protestante. Foram os puritanos, que eram os calvinistas, que eram perseguidos pela Inquisição anglicana, que também são protestantes na Inglaterra, foram para os Estados Unidos. E lá eles construíram um país e tudo mais. Então os Estados Unidos eles são um país de uma tradição enraizada protestante muito grande.
Você pode pegar principalmente filmes de terror, ou os filmes americanos, como que o catolicismo é retratado. Sempre numa áurea tenebrosa, sobrenatural, escura. Você já prepara para perceber? Olha o filme Exorcista da década de 70. Né? O catolicismo sempre visto como algo, sabe, até na filmografia. É sempre algo tenebroso, sombrio, né? De exorcismo, de igrejas fechadas. Tudo isso é uma cultura. É uma cultura justamente de associar a Igreja Católica às trevas, ao antiquado, ao quadrado, né? Aquilo que está no passado. Então é tudo milimetricamente, por isso que a gente tem que ter um critério daquilo que nós vemos e lemos. E nesse mesmo contexto também teve as cruzadas. O que foram as cruzadas nesse contexto? Perfeito. As cruzadas, na verdade, gente, elas foram mais ou menos 8 cruzadas durante muito tempo. A primeira cruzada foi o Papa Urbano II, lá, eu acho que no ano 1100, 1090. O que acontece? Grosso modo, as cruzadas eram o seguinte: lembra que o padre falou que no ano 70 os romanos invadiram a Terra Santa e a terra ficou ao esmo. Os muçulmanos foram lá, dominaram, e eles começaram a impedir que os peregrinos cristãos fossem aos lugares sagrados de Jerusalém e assim por diante. Então as cruzadas foi nesse ímpeto, sabe? O homem medieval, além de ser um homem de muita fé, sabe? Ele não tinha um conhecimento intelectual como se tem hoje, mas ele era um homem de muita fé. E isso para eles foi algo muito terrível, ao saber que estavam sendo profanadas, ocupadas por não cristãos, os locais mais santos do cristianismo. Então foi no ano de 1096, o Papa Urbano II convocou a primeira cruzada e houve muitas. Repito, também houve excessos, mas essa tentativa dos cristãos europeus de irem resguardarem e protegerem os peregrinos cristãos, né, na sua peregrinação mas isso envolvia reis. A última cruzada teve o São Luís, então rei da França, rei da Inglaterra, os reis do Sacro Império Romano Germânico, que é a atual Alemanha. Então tinha cruzada, desde homens. Aí nasce a Ordem dos Templários. A Ordem dos Templários nasceu justamente, que é tão incompreendida hoje em dia, ou criou-se um misticismo nada a ver, mas é uma ordem que nasceu justamente para cuidar dos templos religiosos e do cuidado desses peregrinos. Repito, no homem medieval, gente, falar mal da tua fé era mesmo falar mal da igreja, era a mesma coisa falar mal de mãe, falar mal da mãe. Então você vai querer brigar. E entende? Infelizmente, só se vê o lado cristão, não se vê o lado dos muçulmanos. Talvez essa questão hoje tão politicamente correta, hoje, né, de um detrimento da cultura ocidental, mas se não fossem as cruzadas, a Europa teria caído na mão dos muçulmanos. Gente, eu falo com segurança, se não fosse a Igreja Católica, a civilização ocidental teria acabado. Isso lá no início, quando os bárbaros, quando o Império Romano começou a se esfalecer, quem que segurou a civilização ocidental? O Papa, como figura. Dali começou a crescer o poder político do Papa. Mas a civilização ocidental, ela foi segurada pela Igreja Católica. Então era algo realmente de época, as cruzadas. Era uma questão de algo de época. Depois acabou, umas deram sucesso, outras foram um fracasso. E começou a envolver muita questão econômica, né? Então era uma rota de comércio também, sabe? Muitas pessoas começaram a lucrar em cima disso, deixou de ser algo religioso, passou a ser uma questão econômica também. Mas não dá para julgar, né? Não dá para colocar sob a ótica de hoje um evento, mas que foi muito importante. Outra questão também que eu trouxe foi que a gente falou da Reforma Protestante e sobre aqueles livros que a gente fala, que falam que nós temos 7 vidas a mais. O que o senhor poderia falar sobre isso? Basicamente, a diferença da Bíblia Católica e Protestante é o seguinte: o Novo Testamento são os mesmos, a questão está no Antigo Testamento. Então nós temos 7 livros a mais e alguns trechos do livro de Esther e de Daniel. O que acontece? É algo bem profundo também, o padre vai querer dar uma resumida. Os protestantes aceitam a Bíblia hebraica. O que é isso? Para eles, o Antigo Testamento só deveria ser escrito em
hebraico. A língua materna de Jesus. Isso. Não, Jesus na verdade falava até aramaico, nem hebraico. O hebraico era mais erudito, sabe? Mas eles aceitavam a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento escrito em hebraico. O Novo Testamento não tem problema, os 27 livros, tá bom? São escritos, ambos são escritos em grego, com um outro trecho escrito em aramaico, mas não tem problema. Os católicos aceitam uma tradução que nós chamamos de 70 ou Septuaginta. Os judeus, nessa separação, durante muitas invasões, muitos judeus começaram a sair da Terra Santa antes mesmo dessa invasão do ano 70 dos romanos, da destruição do templo. E eles começaram a assimilar muito da cultura grega. A língua difundida na época de Jesus era o grego, não era nem o latim, era o grego. Na maioria da parte do Império Romano falava-se grego. E nós acreditamos que esses 7 livros, inspirados por Deus, na língua grega. E os protestantes falam que não. São livros que somente o Antigo Testamento deve ser interpretado ou inspirado na língua hebraica. E nós acreditamos não, que é na língua hebraica e também nesses 7 livros acréscimos, né, que foram também escritos em gregos, porque os judeus da diáspora, que nós chamamos de diáspora, eles falavam grego, bebiam dessa cultura ali. A grosso modo é isso, gente. É meio que uma pincelada. Meio que uma pincelada é isso. Então, o protestantismo ele aceita no Antigo Testamento a Bíblia hebraica e nós aceitamos uma tradução chamada Septuaginta ou 70, que aceita a Bíblia hebraica, mas esses 7 livros que foram escritos em grego, mas que nós acreditamos que foram inspirados por Deus também. Grosso modo isso. Mas quando Lutero, por exemplo, fez a Bíblia, a tradução da Vulgata, que era escrita em latim, feita por São Jerônimo, que era a tradução oficial da igreja, ele traduziu também esses 7 livros. Então até o Lutero ele traduziu esses 7 livros. Outra pergunta aqui que até o senhor já falou sobre isso foi a questão do iluminismo, né? Foi aquela questão da Idade das Trevas e tudo mais. Por que se teve essa questão? Só um pouquinho mais a fundo, para o senhor entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão. Por que se foi dito que após o iluminismo, essa idade foi a Idade das Trevas, onde a fé prevalecia e foi uma ideia posta assim, para todo mundo que a fé da Igreja Católica é o que estava fazendo com que as pessoas não pensassem e vivessem nas Porque trevas. eles acreditavam que a Igreja Católica era contra a razão, contra a ciência. E que o iluminismo despertou isso. Então, os iluministas começaram com John Locke, que foi o primeiro, acredito eu, depois tantos outros filósofos, né? Eles acreditavam que não, que a Igreja Católica ela simbolizava o atraso. E é um pensamento muito em voga ainda dentro das nossas universidades. Mas, na verdade, o contraponto. Iluminismo, luz, época das luzes, idade das luzes, que veio iluminar aquilo que estava nas trevas. Então, é mais ou menos isso. O iluminismo ele valorizava muito a razão e considerava o homem medieval religioso, simbolizado pela igreja, como atrasado, como contra a ciência, como guiado pela fé, guiado pelo sentimentalismo, pela superstição religiosa e não pela razão. Mas se for também para analisar hoje em dia, se você não for não ter um pouco de fé, você não vive. Eu posso dizer por um testemunho meu, eu sempre fui muito da igreja, mas ali também com meus 12, 13, 14 anos eu me afastei. Porque eu gostava muito de ciência. Eu gostava muito de ciência, estudar ciência, astronomia e querer saber mais das coisas. E chegou um período da minha vida que eu tava tão assim querendo saber que eu cheguei a uma resposta que eu, assim, não tem pra onde fugir, sabe? Sim. Se não ter Deus, se não ter uma criação, um ponto inicial ali, não tem de onde sair todas as coisas. Essa que é a questão, Wesley. Não se entram. Tem um documento, Fé e Razão, do Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger, fantástico também. Não é contraponto, não são rivais a ciência e a razão. E eu sempre falo, a fé ela é muito mais racional que emocional. Ela é muito mais. Por isso que nós desenvolvemos a teologia. Por isso que da teologia, Deus é o seu objeto de estudo e tudo que está relacionado a Deus. Eu sempre falo, as nossas emoções, elas nos enganam demais. Então, uma pessoa que tem uma fé puramente emocional não se sustenta. Porque as nossas emoções, além de nos enganar, elas se modificam.
É o que nós estamos vendo hoje, infelizmente. Por que as pessoas elas estão muito voláteis, ou seja, mudam de convicção religiosa com uma facilidade muito grande? Porque buscam emoções. Até um certo tempo vai me corresponder a isso, mas se não é fundamentada, não tem uma raiz. Aí é fantástico a parábola de Jesus que fala sobre o semeador que sai a semear e a semente cai em terra que até brota, mas não é profunda porque não tem raiz, vai morrer. Então a pessoa que seguia só pela emoção na fé, ela vai se decepcionar. É a questão que acontece comigo em acampamentos e retiros, que a gente até conversou uma vez, que eu nunca chorei em retiro, nunca desceu o Espírito Santo, mas o que é a fé para mim? É estudar, é isso aqui que a gente está fazendo, é ler o catecismo. Então, assim, igual o senhor falou, sobre a fé ser mais razão. Porque se for depender da minha emoção em grupo, no retiro, não vai. Eu não estou anulando as emoções, elas são importantes e depende de cada personalidade, tem uma sensibilidade maior que isso, mas eu compartilho isso também. Eu nunca chorei numa adoração, eu nunca repousei no espírito, eu nunca farei línguas. Eu considero isso como método de oração e também como um mover de Deus, mas não só para todos. É por isso que Paulo, na sua carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, fala dos dons, né? Cada um tem o dom. Existem pessoas que têm o dom das lágrimas, o dom de falar em línguas, o dom da profecia. Existem pessoas que têm o dom de ter essa sensibilidade, mas o problema é que intencionalmente as pessoas estão procurando isso. Eu também não tive, eu nunca tive uma experiência extraordinária de Deus. Nem mesmo no meu chamado ao sacerdócio. Eu nunca tive. Sonhei. Não, nunca tive. E isso não quer dizer que Deus não está presente, ou que Deus não fala comigo, ou que eu não sinto a presença de Deus. Por isso que eu falo, sabe qual um dos momentos de maior fé dentro da celebração eucarística, e que é um momento totalmente racional, nada emocional? Quando após a homilia de uma missa dominical ou de uma solenidade, nós ficamos em pé e nós professamos o creio. Tudo aquilo que nós cremos é racional, creio. Aquilo ali é fruto da Sagrada Escritura, escrita, inspirada pelo Espírito Santo por homens de inteligência fenomenal, que são os santos padres da igreja, a patrística, a patrologia, os frutos dos nossos concílios, verdadeiro mover do Espírito Santo na sabedoria, o dom do Espírito Santo, sabedoria, inteligência, ciência. Olha como a igreja reconhece isso, sabe? Então, uma fé levada só pela emoção, embora a emoção seja importante, ela não vai conseguir. E é a volatilidade que temos hoje. Tem gente que vai numa igreja, vai em outra, vai, chora. Acredito que 50 minutos semanais numa terapia já ia ajudar esse choro todo. Mas assim, chora. Mas o que eu tenho da minha vida cristã? Porque ser cristão é isso. Carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva, eficaz, cortante e penetrante como uma faca de dois gumes. O que eu tô, sabe, mudando na minha vida? Tô me convertendo. Eu sempre falo, gente, o céu não é inclusivo, o céu é exclusivo. A porta é estreita, viu? Não tem. Não, mas é sério. Eu falo sempre para os jovens, para falar, no céu não tem minha casa, minha vida, não, filho. No céu é a porta estreita. A porta estreita. Como que eu vou mudar? Se não há conversão, se não há mudança de vida, se não há, sabe, arrependimento, não tem como. Se não há vida de oração, se não há vida sacramental, se não há renúncia, filho, você pode se desidratar de lágrimas no culto, no retiro, mas se você não tem mudança de vida, você não pode se dizer que é verdadeiramente cristão. As emoções são muito importantes, e as pessoas que têm facilidade com isso, maravilhoso. Mas eu acredito que a fé é muito mais racional do que propriamente emocional. E o catecismo, o creio que nós fazemos nas missas dominicais, a própria palavra de Deus, tudo racionalmente escrito. Você vê que a gente está falando dos números, tudo tem um sentido. A teologia tem um sentido.
Então, as emoções são muito importantes, mas se a emoção dentro da fé, ela não está unida à razão, ela é uma fantasia. É que a questão assim, vamos supor, uma pessoa que pede para Deus realizar alguma coisa e acaba não acontecendo. Se você não tem uma razão, uma fé inabalável, você vai falar assim, Deus não existe. Mas então, a razão ela vai se aplicar a isso. Aquilo que eu falei no menino, o pessoal da São José estava falando, a gente se colocar à vontade de Deus, se colocar na vontade de Deus, eu falo assim, Deus, aquilo que tu queres para minha vida, eu quero para minha vida. Aquilo que não queres para minha vida, eu não quero para minha vida. É fácil seguir a vontade de Deus? Não é fácil seguir a vontade de Deus. Mas ainda assim, como diz o apóstolo São Paulo, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ontem, por exemplo, para quem é católico participou da missa dominical, espero que quem é católico de verdade participa, quem não é pagão transvestido de católico, mas começa com Tiago e João falando para Jesus, mestre, queremos pedir uma coisa e queremos o que tu faças. Olha a petulância. Audácia desses meninos, né? E quando o padre fala meninos, os apóstolos possivelmente eram meninos, adolescentes. Com exceção de Pedro, que possivelmente tinha 21 anos, mais de 21, tinha mais de 21 anos, porque ele pagava tributo no templo, ele tinha sogra, tanto que Jesus curou a sogra de Pedro, os outros eram meninos. Você percebe assim, até pelos evangelistas, escreveram muito tempo depois, então eram meninos jovens. Né? A forma como Jesus falava para eles, meus filhinhos, a falta de amadurecimento. Em outra passagem, essa mesma passagem de ontem, é a mãe de Tiago e João que pede para Jesus, ou seja, mostra já a maturidade dos dois. Então eram meninos, mas os dois meninos que pedem para Jesus e falam assim, queremos um sentar à tua direita ou à tua esquerda. Jesus fala, filho, vocês estão dispostos a passar pelo batismo, o batismo de sangue que eu vou passar? Vocês estão dispostos a beber do cálice de dor que eu vou? Podemos, nem eles sabiam. Eles imaginaram, podemos. Gente, mentira. Chegou no momento da cruz lá, vamos fazer vigília. Vamos, Jesus fazer vigília. E os guardas chegando e Jesus fazendo vigília. Quando vê lá tudo dormindo, piazada. Vamos, meus filhos. E quando Jesus foi preso, fugiram, sabe? E falar a vontade de Deus, né? Entender a vontade de Deus na nossa vida é muito difícil, mas ela é possível. Ela é possível. Então, se eu não tiver uma fé racional nesse sentido e ser levado pela emoção, eu não vou conseguir, por exemplo, fazer a vontade de Deus. Eu vou ser uma criança birrenta, que vai pedir, não tem, me revolta. Ou ser cristão de mercado. Sabe o que é cristão de mercado? Escolhe aqui. Escolhe. Você vai no mercado, você pega o carrinho, vai na prateleira assim, isso eu quero, isso eu quero. Gente, pelo amor de Deus. Ou é frio ou quente. O morno, como diz Apocalipse, o Senhor vomita. Tudo que vem entre o sim e o não é do maligno. Tem cristão que é assim, hoje eu vou na missa, amanhã eu vou lá no culto da vitória, depois vou na tarde da libertação, depois vou no centro espírita receber um passe. Tudo levado à emoção. Aí pego isso daqui, eu pego, como se fosse no mercado, aquilo que está na prateleira que me interessa, pego, se não eu deixo, se eu não acho nesse mercado, eu vou para outro. E fica andando de lado para o outro. E que fé autêntica é essa? Que razão é essa? De realmente, olha, por isso que uma das virtudes dos antigos mais bonita, Wesley, é a constância. Nós temos que aprender muito, viu, meninos, com os nossos avós. Trabalhavam na roça, a fio, no frio, no calor, na geada, mas domingo era dia de missa. Isso é que é constância. Eu continuo caminhando, dando certo, dando errado, eu continuo caminhando. Eu continuo fazendo, eu continuo rezando. É onde entra a emoção e a razão, porque pela emoção você não vai continuar. Se você está vivendo um período ruim, a sua emoção. E outra coisa, não se assusta com o que o padre vai falar para vocês, filho, mas tem certas traumas na nossa vida que a gente consegue. Como o padre disse, uma boa terapia, né? Às vezes é bom. Eu lembro aquela atriz Marisa Ortiz, que fez a Magda. Ela falou assim, sobrou um dinheiro para você, faz uma terapia. Às vezes tem certos casos que eu preciso de uma terapia. Mas assim, tem certas questões que a gente não vai conseguir resolver. É o nosso espinho na carne, como diz São Paulo. Eu tenho traumas e debilidades que vão me acompanhar pro resto da vida. Você tem traumas e debilidades que vão se acompanhar. O pessoal aqui tem traumas e debilidades que vão acompanhar pro resto da vida. É a cruz.
eu transformar esse sofrimento, esse cálice, como diz o Evangelho de ontem, em oportunidade de salvação. Nada a ver com o que a gente está falando, mas solta aquela cruz que o Senhor falou na missa, de que o marido não é a cruz. Então, assim, eu creio que a cruz, na verdade, filhos, a cruz que Cristo pede para carregar, ela vem ao nosso encontro, não é fruto das nossas escolhas. Cristo não escolheu a cruz, ela veio como consequência da missão dele, né? Tanto que no momento lá ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E às vezes as pessoas, elas transformam pequenos sofrimentos da vida, sofrimentos que elas mesmas causaram, como se fosse algo de cruz, sabe? Daí eu falei na missa esses dias, eu falei assim: olha, gente, se teu marido, você fala: meu marido é minha cruz, ele não é a tua cruz. Foi um dedo podre, foi uma péssima escolha que você teve. Aguenta a bronca até o fim. Minha esposa é minha cruz. Não, você que escolheu. E às vezes, tipo assim, Deus dava indícios, a família avisava. Aí vem aquela história: ele vai mudar quando casar. Gente, é muito raro. Só se eu tiver uma experiência de Deus muito grande. Não tiro isso, tem muitas pessoas que mudam realmente. Mas olha, tem que ter uma abertura à graça de Deus muito grande. Então, existem frutos das nossas escolhas, das nossas péssimas escolhas, que não são cruz, mas apenas péssimas escolhas. Cruz é aquilo que a gente não pede e aparece. Então, por exemplo, quem aqui de Moarama vai lá no Opecano. Quando você passa no Opecano, eu tenho costume, gente, de sempre quando eu passo no Opecano, eu rezo uma Ave Maria, mesmo que dirigindo. Porque o sofrimento que tem ali, sabe? Pessoas que vêm de longe, de várias partes do Paraná, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, de Santa Catarina. Aquilo é cruz, ninguém pediu. Você não pede para ter um câncer. E tem cruz ali. Aí você carrega. Não é que você ama o sofrimento, não é que você ama a dor. Nós não somos masoquistas, mas nós damos um significado. Eu sempre falo, quando uma pessoa ela falece devido ao câncer, para a família eu falo assim: o fulano e a fulana venceram. Eles não perderam para o câncer, eles venceram com a maior cura que Deus pode dar, que é a salvação. Isso é cruz. Uma mãe que sai aqui de Moarama, vai lá para o Pequeno Príncipe, com o filho no colo, numa ambulância apertada, aquilo é cruz. E ela fala: gente, posso falar uma coisa para vocês? Sabe o lugar onde mais tem cruz, mas onde mais tem vida, é num hospital. Você pode falar: padre, está louco. Não, como lá? O pessoal tudo morrendo, se corroendo, padre, com dor. Eu falo para vocês: o lugar que mais tem vida é no hospital. Você pega os pacientes ali, todos com uma vontade de viver. Às vezes o caso é grave, o médico fala: olha, padre, não tem mais jeito. Mas tem esperança. Mas a pessoa: você quer sair daqui? Quer? Eu vou ficar boa, né, padre? Deus vai me ajudar, vai. Você sabe que a vida ali, a poucas horas, ela está indo pro necrotério. Mas ali tem vida. Você não vem reclamar. Não vem reclamar. Ali tem sentido de vida. Ali as pessoas rezam. E sabe onde a gente encontra mais reclamação? Nos acompanhantes. É porque está muito calor, é porque não tem ventilador, é porque não tem ar-condicionado, é porque não tem televisão, é porque não tem internet, é porque eu estou cansada, é porque eu trabalhei o dia inteiro, é que essa poltrona é desconfortável, não dá para dormir. Não tem internet, não tem Wi-Fi grátis. Quem está bom, que deveria colocar o serviço ali. E quem está doente, às vezes ele cheio de dor na morfina, e às vezes nem a morfina dá jeito, tem uma força de vida por você, né? Jorra vida no hospital, gente. Se você não fez a experiência, faça um trabalho voluntário no hospital. Ali, ninguém gosta, eu não gosto de ir para o hospital. Como eu disse, eu também tenho meus traumas. Ninguém gosta de ir para o hospital. Ninguém gosta de visitar doente. Mas eu sei que me santifica, Mateus 25, isso vai me levar para o céu. A cada um que visitastes, um desses pequeninos é a mim que fizeste, diz o Senhor. E porque eu sei que eles precisam de mim, como sacerdote. É prazeroso? Claro que não é prazeroso ir para o hospital, meninos. Não é prazeroso. Ninguém gosta, a não ser o médico, que é a profissão. Mas você sai renovado.
ao você ver o rosto sorrindo dessas pessoas. Então fica aí um adendo para você ser voluntário, sabe? Mas é isso, meninos. Nem sei como a gente entrou nesse assunto, né? Mas a gente estava falando de emoção, né? De emoção e razão. Razão e fé. Da cruz, né? A gente falou da cruz. Realmente, a cruz. A cruz. E quando a gente, sabe, Wesley, quando a gente começa a olhar a nossa vida e percebe que a nossa cruz, na verdade, são 2 gravetos perto da cruz de tantas outras pessoas. São 2 gravetos, né? Então, é essa cruz que dá significado. Então, padre, agora nós vamos pegar uma pergunta que envolve mais, né, nós brasileiros. Como que a Igreja Católica, o cristianismo chegou até a gente? Porque na escola a gente estuda sobre as grandes navegações, sobre os jesuítas e tudo mais. Como que o senhor pode explicar isso pra gente? Na verdade, a questão das grandes navegações, Wesley, está bem relacionada. Aquele período ali, século XIV, XV, XVI, é um período de muita efervescência histórica, né? Porque a Idade Média está entrando em declínio, aí começa a entrar aquela que chamamos de Idade Moderna, tem a Reforma. Então, tem 2 movimentos especiais, 3 na verdade, que foram fundantes para nós entrarmos numa outra era que é o modernismo, que foi o Renascimento. Então, esse renascimento artístico, intelectual, de resgatar a ideia greco-romana das sociedades clássicas da Grécia e de Roma, né? A própria reforma protestante, né? Que foi uma grande ruptura nesse sentido, e as grandes navegações, né? As grandes navegações também têm nesse sentido. A figura dos jesuítas é interessante, porque a Companhia de Jesus, que foi fundada por Santo Inácio de Loyola, ela nasceu justamente desse movimento de resposta católica ao protestantismo chamado Contra-Reforma, que culminou no Concílio de Trento, né? E houve daí a aprovação da Companhia de Jesus, que eram homens que, né, tinham um voto de levar a fé. Por isso que é muito comum os jesuítas fazerem parte. Aqui no Brasil, de forma especial, Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, né? Foram grandes homens que catequizaram os índios. Também, os jesuítas, só abrindo parênteses, aqui principalmente no Paraná, na nossa região, eles eram muito importantes. Que tinham as reduções jesuíticas, que eram como se fossem aldeias criadas para guardar os índios, né, justamente dos bugreiros. Que eram os bugreiros? Eram colonos brancos, bandeirantes, que procuravam os índios para escravizá-los depois, levá-los para o estado de São Paulo para serem escravizados. Então, os jesuítas, como eles tinham esse... próprio do carisma deles, ou seja, da forma deles trabalharem, da missão deles, este aspecto de ir para os povos não cristãos, eles vieram acompanhados com as caravelas, nas grandes navegações. Embora a primeira missa no Brasil foi celebrada por um Frei Henrique de Coimbra, um frei franciscano, né? Mas os jesuítas, de fato, porque a Contra-Reforma, o Concílio de Trento, foi depois de 1500, que foi a chegada no Brasil, né? Então, de uma certa forma, é o seguinte: nós somos católicos hoje, historicamente falando, porque nós somos colonizados por Portugal, que é uma população, um povo católico. Diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, que foram colonizados por protestantes. Então, a América, de uma forma geral, ela foi colonizada por povos católicos. Então, os franceses, os espanhóis e os portugueses, de forma particular, eles permaneceram católicos. Nessa questão dos franciscanos que o senhor falou, a gente até tem uma paróquia aqui em Moarama, que é a São Francisco de Assis. Para quem muitas vezes quer seguir essa vocação de padre, frei, como que funcionam essas divisões dentro da igreja? Claro que não são divisões nessa questão de cada um pensa de um jeito. Não, mas nós temos franciscanos, palotinos. O senhor pode falar um pouco mais sobre essas diferenças? Perfeito. Na verdade, não são divisões nem ramificações. Aquilo que nós chamamos de carismas e espiritualidades. Formas, né, inspiradas pelo Espírito Santo, geralmente tem um fundador, no caso dos franciscanos São Francisco, no caso dos palotinos São Vicente Palote, entre tantas outras congregações, os monges, né, São Bento, que é tão famoso, tão em voga hoje, os agostinianos com Santo Agostinho e assim por diante.
Então, na verdade, são carismas, são dons do Espírito Santo. Então, não tem nada a ver. O pessoal acha assim que é uma divisão ou que é um catolicismo diferente. Não, são formas de viver o seguimento a Jesus Cristo, né, diferentes. Então, cada uma tem a sua característica, o seu carisma. Novamente, pegando os textos lá de Atos dos Apóstolos, esses carismas, esses dons, a forma de viver um seguimento a Jesus Cristo de uma forma própria. Então, o que caracteriza, por exemplo, os franciscanos? A questão da pobreza, de estar entre os pobres e tudo mais, a exemplo de São Francisco de Assis. Nós pegamos, por exemplo, os maristas. Qual que é o carisma dos maristas? A questão da educação. Nós podemos pegar também, vamos ver outras, os camilianos. Os camilianos, eles tinham esse carisma, essa forma de seguir Jesus Cristo por meio do trabalho com os enfermos, mediante os hospitais. Então, várias frentes de trabalho, várias frentes de missão, e cada carisma, né, espiritualidade se adequava de uma certa forma. E são muitas, na verdade. Aqui em Umuarama nós temos as religiosas, as irmãs que cuidam do nosso lar de Santa Faustina. Nós temos também, daí tem os padres palutinos na Palote, os capuchinhos ali em Cruzeiro do Oeste, na São Francisco de Assis de Umuarama. Tem as irmãs também do Bom Pastor, que é uma vida religiosa feminina, tem muito mais feminina que masculina. E as mulheres é muito mais fácil de identificar, porque assim, como elas não têm o ministério sacerdotal, né, então elas se dedicam mais a essas obras de caridade, de asilos, de colégios e tudo mais. Uma forma mais de obras, realmente. Justamente, caritativa e tudo mais. Eu lembro que antigamente o pessoal falava as irmãs de caridade, né? Ou seja, porque elas lidavam muito com as pessoas carentes, né? Própria do carisma delas. Um tempo atrás tinha as irmãs vicentinas, eu tive muito contato com as irmãs vicentinas em Cruzeiro do Oeste e tudo mais, mas é justamente isso, são carismas, são formas de seguimento a Jesus Cristo. Católicas, apostólicas, sem nenhum desvio de fé, não é uma separação, não é uma seita. Essa que é a virtude do catolicismo, dentro de uma doutrina, ela não se divide, ela é uma unidade, una santa, católica, apostólica, mas formas de viver o seu seguimento de Jesus, que não ferem em nada, nem 1 grão, nem 1% daquilo que é a Igreja Católica, mas formas de seguir Jesus Cristo, seja no serviço aos pobres, seja no serviço às escolas, como o pessoal de Dom Bosco, salesianos, no trabalho com os jovens, as nossas irmãs que trabalham com os idosos, e assim por diante. Nessa questão que o senhor falou dos jesuítas guardarem os índios para a escravidão, como que a igreja... Da escravidão. Eles guardavam... porque senão acha que coloca eles para serem escravizados, né? Eu falei errado. Não, se guardavam da escravidão. Para fugirem da escravidão. E como que a igreja tinha essa... como que era essa relação da igreja com a escravidão? Porque aparentemente a escravidão era algo bíblico na época. Como que funciona isso? A escravidão ela é bíblica. Logicamente que é uma época infame em toda a história, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas a escravidão ela tem casos na Bíblia, só que é interessante, em todas as culturas havia a prática da escravidão. Só a partir, né, dos séculos 14, 15, que ela começou a ter o processo de escravidão no sentido relacionado à cor da pele das pessoas. Até então, quem eram os escravos? Eram homens, mulheres, crianças, idosos que eram capturados quando um povo dominava o outro, independentemente do gênero, independentemente da cor da pele. Ou questão de dívida. Da questão de dívida e tudo mais. Questão de dívida, pagar dívidas justamente. E depois com a questão dos escravizados, falando nessa questão, hoje não se fala mais escravos, mas escravizados, né? Porque mostra que foi imposto para eles a escravidão. Se nós falamos escravos, como se fosse uma condição. Eles nasceram para ser escravos. Não, eles foram escravizados, né? Então os povos escravizados. O cristianismo sempre foi muito forte na África, na África subsaariana, que é a África abaixo do Saara, que é a África negra que nós falamos, né? Então tem um cristianismo muito forte lá, desde muito tempo. E realmente houve muitos excessos. A igreja ela sempre condenou a escravidão, tanto indígena quanto africana, tá bom? Então tem muita pessoa que fala, não, a igreja ela foi
conveniente, ou ela foi serviniente e tudo mais, não sei se esse é o termo apropriado, mas lá em 1435 o Papa Eugênio IV já havia condenado, e durante muitas bulas os papas eles condenavam a escravidão. Né? Então a igreja ela sempre foi contra a escravidão. Na América, de forma particular, a escravidão indígena, tanto que havia esse esforço de catequizar os indígenas, mas como dizíamos há pouco, Wesley, era muito mais um interesse econômico e político desses povos, né, do que propriamente algo relacionado à igreja. Era algo que eles queriam para ter um ganho político, mão de obra escrava, sem nenhuma paga e tudo mais. Né? Tanto que no período da escravidão do Brasil, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão nas Américas, e a igreja ela sempre lutou, né, por esse abolicionismo, né, pelo movimento abolicionista. E é uma infâmia, gente. Tanto que, mesmo ela não tendo uma culpa direta, mas no ano 2000, no jubileu da passagem de 99 para o ano 2000, o Papa São João Paulo II ele fez esse grande pedido de desculpas. E entre eles, né, o pedido de desculpa pela igreja ter sido, digamos assim, omissa, entre aspas, né? Ou, na verdade, nem a igreja, mas ele pediu desculpa aos católicos que foram omissos ou que, de uma certa maneira, praticaram a escravidão ou apoiaram a escravidão. E a escravidão, se opuseram. E a escravidão, e com isso a gente coloca a questão do racismo, gente, é algo abominável. E eu falo, vai pro inferno, viu? Vai pro inferno, vai pro inferno, vai pro inferno. Eu colocar a pessoa, né, julgar a pessoa, tratá-la mal pela cor de pele ou pela sua origem, uma pessoa dessa não é de Deus. Né? Eu falo, não é de Deus. O racismo é pecado gravíssimo, e se não se converter, vai queimar bonito. A pele vai virar pururuca no fogo do inferno. Sabe? É algo terrível. E é presente no nosso país, infelizmente. Para quem é branco, é muito fácil, Wesley, falar que não há racismo no Brasil. Porque às vezes você entrou no mercado, nunca foi olhado de cima a baixo pelo segurança. Às vezes num restaurante a pessoa nunca olhou todo para você. Para quem é branco é muito fácil falar, não tem racismo, nunca sofreu. Mas para quem é negro, né, ou de uma outra etnia, indígena, seja lá o que for, sabe? Eles vivem isso na pele. É uma falácia, fala, não, nós somos um país igualitário. Nós não somos um país igualitário. Não temos ainda o mesmo pontapé inicial. Esses dias eu falei na missa, até nessa questão sociológica. Eu acredito na meritocracia, de que os melhores devem ocupar os melhores cargos, assim por diante. O sistema capitalista é um sistema bom no sentido assim, dentre os que tem, é o possível, né, é o possível da gente ir atrás, da gente trabalhar e tudo mais. Acredito na meritocracia, mas a partir do momento em que todos têm o mesmo pontapé e a mesma oportunidade. Aí, meu filho, vai. Agora, infelizmente, não tem a mesma oportunidade. Numa Suécia, numa Suíça, numa Islândia, é fácil ter meritocracia, porque todo mundo ali tem educação, tem saúde de qualidade. No Brasil, não tem como ter meritocracia ainda. Aí eu falo assim, por exemplo, aqui em Umuarama, uma criança que estuda num colégio público, não subjugando, pelo amor de Deus, mas só para fator de exemplo, né? Exemplo. Uma pessoa que estuda num colégio público lá no Sonho Meu, por exemplo, que é um bairro mais carente aqui de Umuarama, entre tantos outros. Mas uma criança que estuda num colégio público lá no Sonho Meu, mesmo que a professora se esforce, e as coitadas elas fazem malabarismo, muitas vezes sem recursos, né? Muitas vezes limitado. Mas uma criança que estuda numa escola pública, no Sonho Meu, ela tem a mesma oportunidade, vai ter a mesma oportunidade de educação, por exemplo, como a que estuda no Adventista, no centro de Umuarama? Não vai ter. Porque o Adventista tem todo o recurso. E o colégio público às vezes não tem. Você percebe então que o mérito é quando nós conseguimos dar um pontapé todo. Aí, filho, vai. Aí se você realmente conquistar, se você for... Mas nós não temos ainda essa questão, sabe? Então eu sou bem claro nesse sentido. Acredito na meritocracia como ideal.
Mas a base da meritocracia é que todos possam sair da mesma largada. Então, ter uma educação pública de qualidade, ter um atendimento de saúde de qualidade. Isso é básico. Aí, filho, no sistema econômico que temos, vai ganhar o melhor. Você deve aproveitar as oportunidades que o sistema dá, mas é complicado. Se um já dá largada e o outro está uma distância longe. Né? E tudo isso é herança disso. Né? Mas a igreja, ela sempre, com muitas bulas, ela condenou. Tanto a escravidão indígena, quanto a escravidão africana. Os escravizados africanos. Então, padre, acho que acabou as perguntas, foram essas. Mas já? Eu queria fazer mais umas 30 que tinha aqui, mas não vai dar tempo. Não, mas realmente eu acho que foi pertinente, porque eu acho que são essas as falácias e as mentiras que mais acontecem, que mais tem, que mais aconteceram na história da Igreja Católica. Então eu acho que, igual a gente falou ali, meio que por cima, meio que para explicar um pouquinho do que foi, deu para entender bem, e queria agradecer, né, o senhor vir aqui no nosso projeto pequeno, né? Claro. Mas, claro, para nossa comunidade, para alcançar várias pessoas. E, se Deus quiser, vai dar certo, está dando certo, mas vai atingir mais pessoas para conhecer a nossa fé católica. E, assim, a gente queria dar uma lembrancinha pro senhor. Opa, que coisa boa! A gente, todas as pessoas que vêm aqui no nosso podcast, a gente dá lembrancinha, né? Todas as pessoas... Padre Éder que veio. Todos o Padre Éder. Então, esse aqui é o nosso presente para o senhor. Posso abrir? Com Olha, certeza. mas que bonito, gente. Com um cartão. Deixa eu só abrir aqui. Acho que tá separado assim. Foi bem difícil esse daqui, né? Mas é assim, né? A gente abre com cuidado para... Olha, e tem... Oh, meu Deus, tem um chocolatinho, porque é justo e necessário, né? Olha que bonito. Obrigado, meninos. Deus abençoe. É um presente da gente para o senhor, por Imagina, olha que ter lindo. apoiado nosso podcast, por ter vindo falar sobre a história da Igreja Católica aqui pra gente. Obrigado. A gente agradece demais o senhor. E se o senhor quiser falar suas últimas palavras para o público, né? Wesley, muito obrigado pelo convite, né? Também todo o pessoal da produção que está aqui. E realmente continuem firmes. Tem muita gente, né? Tem muita gente, graças a Deus, uma equipe, né? Vai estar lá, eles estão fazendo um joinha. Mas assim, muito obrigado pelo convite, fiquei muito lisonjeado. Deu certo, né? Tantos meses tentando achar uma data, mas deu certo, então que Deus abençoe. E o recado que eu deixo para você, querido católico, né? Ame a sua fé, conheça, procure. Nós temos na internet tantos materiais bons, de bons padres, de teólogos, e não se importe com o que o outro vai falar. É assim com Jesus, é assim. Há 2000 anos a igreja tem os seus inimigos, a igreja ela é colocada contra a parede, mas ela continua firme e forte. Por isso que o conhecimento diz que a verdade liberta, né? Então o conhecimento, juntamente o conhecimento da verdade, ela liberta completamente, né? Tem aqui, por exemplo, tem um catecismo, tem alguma dúvida do catecismo, né? Leia o catecismo da igreja, qualquer dúvida, tudo embasado nas Sagradas Escrituras, né? Bons livros sobre a história da igreja, mas é muito importante. O conhecimento da verdade, ela liberta, ela nos deixa livres, né? Livres. Eu não quero assim que vocês conheçam para atacar as outras pessoas, não vamos fazer isso. Olha, Deus não precisa ser defendido, a igreja não precisa ser defendido, Nossa Senhora não precisa ser defendido, porque nada do que disserem ou fizerem vai acrescentar naquilo que Deus é. Mas é importante para vocês, não para atacar o outro, mas para vocês entenderem o que eu creio e o que vai me levar para o céu. Então, novamente, meninos, Deus abençoe. Eu agradeço demais o convite. Assim, antes de mais nada, né, falar, Padre Éder, comprei, tomei vergonha na cara. Mas assim, Padre, a gente quer pedir a sua bênção, né, abençoar o dia de hoje e também para as pessoas que acabaram de assistir o podcast, dar a bênção final, digamos. Perfeito. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio. Por intercessão de São José Operário, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Até a próxima, né? Até. Tchau. Deus abençoe.